Ai, será dada a largada para o Brasileirão, um dos maiores campeonatos nacionais do mundo. A primeira rodada começa hoje com 8 partidas. Sem o atacante Rony, que está a caminho da Baixada, o Galo recebe o Palmeiras, que deve perder Rafael Veiga para o futebol mexicano. No Sul, o meu Inter, embalado com a goleada no Grenal, encara o Furacão no Beira-Rio. Em Curitiba, o Coxa pega o Bragantino. Em Salvador, tem Vitória e Remo. O Santos, sem Gabigol e Neymar, tem pela frente a Chapecoense. No Maracanã, sob o comando de Zubeldia, o Fluminense enfrenta o Grêmio. Na Vila, o Corinthians, com a volta de Memphis, pega o Bahia de Rogério Ceni. E antes de encarar o Flamengo, que acertou a volta de Paquetá, o São Paulo apresentou o novo gerente esportivo. Com vocês, Rafinha. Todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Então, respeitando a todos que trabalham, todos os funcionários de São Paulo, mas isso não pode ser uma... Né, não podemos se apoiar nisso. Nesse campeonato, a gente manteve o elenco, manteve esse elenco campeão. Então, espero que a gente possa fazer um grande ano e conquistar os títulos que a gente tem pela frente. O Palmeiras, para mim, sempre foi um clássico e não vai ser diferente aqui. Eu acho que é um time muito difícil, das grandes equipes do Brasil. E eu acho que é um grande jogo para que a gente possa colocar também o Atlético numa briga boa, para que a gente possa mostrar a nossa força. Acho que é isso. A Série A, o time que não tomar gol, o time que defender sem bola bem, competitivo, organizado, com perna forte, faz um bom campeonato, um campeonato sólido, porque daí o ataque vai produzir a diferença. Nós estamos passando um momento difícil, economicamente, se sabe, sim? Mas estamos preparados para quê? Para igualar isso com quê? Com energia. Cara, é um lugar onde tudo começou, né? É um lugar que eu gosto muito de jogar. Todas as vezes que a gente vai pra lá, eu participo de um gol, uma assistência. E que, se Deus quiser, possa ser dessa mesma forma. Então a gente vai muito preparado, vai muito confiante, faz uma vitória importante fora de casa. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil também. O primeiro jogo do brasileiro, e da importância de começar bem, 3 pontos no brasileiro. E começa bem o jogo aberto nas asas do Brasileirão. Aquele bom dia para esse trio diferenciado. Cicinho está preparado para enfrentar o atual campeão brasileiro, Flamengo. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Não estou preparado, mas é o que temos para hoje. Então, o dia está sendo lindo, começou lindo, mas o que me agrada? Sem o Paquetá. Já o Ronaldo... Aí vem Paquetá. Começou domingo, velho. Você vai apanhar hoje. Deixa eu só falar uma coisa. Hoje o Flamengo enfrenta o São Paulo. No final de semana o Corinthians e na segunda rodada da Série A. Vamos falar de Galo e Palmeiras. Edu Dracena. Quero saber a sua expectativa para esse grande duelo entre Sampaoli e Abel Ferreira. Renata, bom dia pra você, bom dia, meus amigos. Apesar que o Atlético ultimamente tá freguês do Palmeiras, né? O Palmeiras tá indo lá, tá ganhando aqui. Mas o que a gente espera hoje do Palmeiras é que o Palmeiras consiga impor um ritmo forte. Acredito eu que o Abel vai com a força máxima, até porque é muito importante começar bem o Campeonato Brasileiro. Tem sempre alguém aqui no programa que fala que a Vila Belmiro é pequenininha, que não cabe muita gente. Pois hoje a Vila recebe Corinthians e Bahia pela estreia do Campeonato Brasileiro. Ronaldão, aguenta coração. Bom dia, abacatão. Parece um abacate. Bom dia, seus cavalos. Minha Renata, vou te ensinar uma coisa hoje pra você não esquecer nunca mais. Ok, estou prestando atenção. O mundo é pequeno para o Corinthians. Então o Corinthians é um negócio que já tá na lua, Cicinho. Já tá transcendendo outros planetas. O mundo é pequeno para o Corinthians. E um beijo para a nação corintiana. Muito bem, já os jogos da primeira rodada da Série A em 2026. Tudo iniciando no dia 28 de janeiro. Eu mal esqueci o dia 7 de dezembro, a última rodada da Série A do ano passado, a mais maluca de todos os tempos.
e vamos encarar uma nova competição. Bom, recheadíssimo o nosso YouTube, agora no intervalo aqui do programa. Lá você vai acompanhar a crise do Botafogo fora de campo. Tem chegadas, Marinho no Vitória, Daverson na LDU e Ryan, menino prodígio do Vasco lá na Inglaterra, no Bournemouth. Tudo isso no canal Jogo Aberto no YouTube. Na sequência, Brasileirão ao vivo para você. Olá, Renata, muito bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. O Botafogo vem passando por uma situação delicada, complicada, fora de campo, com dívidas e também com o Transferban. Então agora a gente chega aqui no Jogo Aberto para explicar o que vem acontecendo nos bastidores do Botafogo. Bom, desde o dia 31 de dezembro, o Botafogo sofre um Transferban da FIFA por conta de uma dívida com o Atlanta United referente à compra do Thiago Almada. O valor dessa dívida gira em torno de 30 milhões de dólares. Então o Botafogo está impedido de registrar novos jogadores. Por conta disso, o John Textor, dono da SAF do Botafogo, vem sofrendo muita pressão da torcida. Ainda no sábado, o John Textor concedeu uma entrevista a um canal de YouTube e disse que chegaria um aporte financeiro no Botafogo ainda nesta semana para regularizar essa situação. Mas o que mudou de lá para cá? Nesta terça-feira, o Textor rompeu com a Ares. A maior credora da Eagle Football Holdings acionou uma cláusula de proteção na justiça britânica para assumir o controle da holding de John Textor. Apesar da cláusula ter sido acionada pela Ares, a administração do Botafogo permanece inalterada neste momento. Ou seja, o Textor segue no comando da SAF do Botafogo por conta de uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí que vem a questão do aporte financeiro. Com a Ares no comando, esse aporte pode não ser autorizado justamente por conta dessa briga societária. Isso foi o que a gente conseguiu apurar hoje pela manhã com pessoas ligadas ao futebol, à SAF do Botafogo. Além disso, o Vélez também entrou com uma ação na FIFA contra o Botafogo por conta de 2 parcelas atrasadas referente à compra do Álvaro Montoro. E o empresário do Danilo cobra ao Botafogo na justiça uma comissão de quase 7 milhões de reais. Esses são os bastidores do Botafogo, tudo que o Botafogo vem enfrentando neste momento procurado. O Botafogo disse que não vai se manifestar. Volto com você, Renata. Meio de semana de apresentações de reforços brasileiros pelo mundo afora. Na Inglaterra, Ryan desembarcou no Bournemouth. No primeiro dia de trabalho por lá, o ex-vascaíno conheceu as instalações, incluindo o refeitório. Passou pela tradicional bateria de exames médicos e depois se soltou no vídeo de apresentação à torcida. Os integrantes da bateria é que atravessaram o samba no pé do atacante, que em seguida deu a primeira entrevista como jogador do clube. É um clube que desenvolve talentos, então eu estou muito feliz de estar aqui. Espero dar muita alegria para vocês e vai dar tudo certo em nome de Jesus. No Equador, a LDU também se inspirou no carnaval e usou a criatividade para anunciar a chegada de sua nova estrela. Ponta atrás, ponta dedão, ponta atrás, ponta dedão. Uma aula de pandeiro do crocodilo mascote do clube e o enigma revelado. Daverson, ex-Palmeiras, Galo, Fortaleza, Cuiabá, entre outros, vai defender o clube comandado por Thiago Nunes. E para fechar, na Bahia, bom humor também do Vitória. Um Homem-Aranha chegou à sede do clube e fez suspense para revelar: Marinho está de volta ao lar. Qual é o seu nome? Mário. Oxe, que Mário? Não, pô, Mário Sérgio. Voltei e já vi meu sócio. Falta só você fazer o seu. Hoje é noite pra vencer.
vencer. Eu não tô preparada, quero só falar a verdade. Brasileirão é tenso, é intenso, é longo, mexe com o psicológico, mas a gente ama, não abandona. Quero só ver Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão. Os comentários, estou curiosa, hein? Já vamos passar a limpo a Série A, o começo da maior competição nacional por aqui. Para todos, vamos mostrar o Campeonato Brasileiro, a Série A que começa em 2026, mais cedo e cheia de expectativa. Se tem novidade, tem sim. O Remo vai disputar pela primeira vez o Brasileirão por pontos corridos. Volta à elite depois de 32 anos. O primeiro time do Norte na Série A desde 2005. E o Remo foi valente, só conseguiu a vaga na última rodada da Série B graças a uma combinação de resultados. E agora é chegar chegando entre os principais clubes do país. Vai ser difícil, né? Porque Série A, né? Só jogador bom. O nosso elenco vai crescer cada vez mais, acredito eu. Dos novatos, os outros 3 estavam de fora há menos tempo. E os 3 são do sul do país. A Chapecoense voltou depois de 3 temporadas de fora. É um jogo mais aberto, assim. Para quem assiste assim, os jogos de Série A, desses times maiores, existe mais qualidade técnica, mas também existe um pouco mais de espaço. O Atlético Paranaense ficou 1 ano sem disputar a Série A. E o Coritiba, campeão da Série B em 2025, volta depois de 2 temporadas. Os 4 entram nas vagas de 3 nordestinos e 1 gaúcho, que foram para a 2ª Divisão Brasileira, rebaixados ano passado: Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará. São 20 times na elite, entre eles o Flamengo, atual campeão. Vem forte para tentar o brilho de novo. Com o ano de Copa do Mundo, o calendário começando em janeiro, primeira vez que acontece isso, né? O brasileiro começou em janeiro. Pra gente, tudo foi muito precoce. O Palmeiras, que foi vice-campeão, é sempre concorrente duro. Assim como o Cruzeiro, que investiu e aparece como uma das forças da competição. Um projeto para minha carreira irrecusável, aonde também estamos falando de um clube gigante. É um campeonato de sonhos, de alegria, de perspectiva. É um ano de evolução do que a gente fez o ano passado. Já me coloco nisso. Claro que é um time muito novo, mas ao mesmo tempo muito bom. Deu provas disso no final da temporada. O formato é o mesmo dos últimos anos. 38 rodadas, jogos de ida e volta. Todas as equipes se enfrentando. No final do ano, 4 times vão ser rebaixados para a Série B de 2027. E já é preciso começar acelerando, porque em competições por pontos corridos, todo jogo é uma decisão. Nós tínhamos uma tabela quando saiu dia 28, depois marcaram o dia 29. Nós fizemos toda a logística para jogar em São Paulo no dia 29. Hotel reservado, tudo pronto. Aí, de repente, quando convém para alguns times, o interesse é mudado, daí nós temos que começar a reservar tudo de novo para uma outra cidade, um novo hotel. Então mostra que continua tudo na mesma, no sentido de organização, na parte do futebol, que manda quem pode mais ali, tem um benefício de trocas, até de cidade, estádios, apesar de estar dentro do prazo. Não é fácil para ninguém, é uma das competições mais duras do mundo, é de encher os olhos e de encher os estádios também. Que loucura! As cicatrizes e as feridas de 2025 ainda nem saíram de mim. E já estamos no Brasileirão de novo. E a primeira rodada promete, porque só tem gente grande nessa disputa. Começamos com Galo e Palmeiras, jogo da Arena MRV. O Galo ganhou o clássico do Cruzeiro, Palmeiras bateu o São Paulo, então vem todo mundo vitaminado. Aqui, gente. Odair Helman. Eu não gosto de enfrentar o Atlético Paranaense. É um time dificílimo. É o Capelanes do outro lado. Odair Helman. Hoje o Inter precisa ganhar. Só quero falar isso. Precisa. Hoje. Se você quiser trocar e enfrentar o Flamengo, enfrenta o Atlético Paranaense. Não, é na próxima, Flamengo. Calma, Cicinho. Cicinho, eu quero testar o problema com você, Jogo a jogo. Vamos fazer jogo a jogo. Aí o Coritiba joga contra o Bragantino no Couto Pereira. O Vitória recebe o Remo lá no Barradão. E vamos seguindo com essa tabela, porque o Fluminense... Ai,
Ai, Fluminense com Subeldia em campo, no gramado, ali na beirinha do gramado, enfrentando o Grêmio. O Corinthians, na Vila Belmiro, bem diferente, recebe o Bahia, Ronaldão. Boa. A Chapecoense enfrenta o Santos na Arena Condá. E aí, Aí a crise no Flamengo. o Flamengo promete o seu time máximo, completo, titularíssimo hoje à noite contra o São Paulo. Mamãe. Os caras não sabem brincar, não. Ora. Todo mundo vendo o São Paulo. Sim, só hora, só, irmão. Mas o São Paulo não vai colocar o Flamengo na crise. Ó, e tem Paquetá, mas não com ele em campo, né? Tem Paquetá Domingo. no Flamengo. Vai ter domingo. Não em campo. E lembrando, eu vou dar uma boa notícia, Cicinho. O jogo é 9h30 da noite e só tem esse jogo nessa hora. Então dá pra ver com calma, analisar, fazer o scout, tudo bonitinho. Ai, que tristeza, eu tô rindo de nervosa. Bom, amanhã, quem é que tá falando isso? Mengo. Mengo? É medo ou é Mengo? Eu acho que é melhor você não falar Mengo hoje, porque, né, no domingo... Mas não sou eu que falou que sou eu. Sou eu, não. Bom, o Mirassol, que não tá aquele Mirassol nesse começo de temporada, então estamos ainda esperando uma melhor versão, vai receber o Vasco da Gama. Sempre a gente considera esse time muito perigoso, jogando nos seus domínios no Maião. E aí, o Botafogo, lá no tapetinho, no Newton Santos, fecha a rodada diante do Cruzeiro. Ronaldão, Edu e Cicinho, eu quero destaques negativos, positivos, alguma curiosidade, algo que chama mais a atenção de vocês para essa primeira rodada. Pode falar dos favoritos, dos não favoritos, de quem tá chegando. Fiquem à vontade. Você começa, Rona. Cai um grande esse ano. Não. Esse ano, cai um grande esse ano. Esse ano cai um grande porque... É sério? É a sua primeira previsão? Muito campeonato, começou todo mundo devagar aí, uns com sub-20, outros devagar, uns contratando, ou já mandando o cara de volta pro time dele, mas vai cair um grande. Esse ano, do jeito que tá... É isso que eu sinto, assim, de coisa ruim, de coisa boa. O que eu aprendi no campeonato do ano passado. Você tá sentindo, então, que um grande... Vai cair. Vai cair em 2026. E, assim, pelo que eu posso, assim, analisar e pelos... Como é que fala? Aquele negócio que acontece é com S. Começa com S. Santos. O time grande que vai cair. Ou é o São Paulo... Ou é o Sai daí, seca bananeira. Santos não cai. Eu consultei os astros e os astros me mostraram que a Zodíaco cai. O Zodíaco, aquele negócio. Acho que agora vai ser com C, não é? Agora, o que eu aprendi com o campeonato do ano passado, que eu aprendi que esse Brasileirão, ele prega peças. Mas o mais importante não é como começa, menina Renata. E sim como termina. Ixi, você tá usando Argel Fux? Por quê? Por quê? Mas por que Essa construção de um prédio só pensando no final. Não faz a base forte, não. Agarrou no terço e não caiu. Olha lá, fala, por favor. Argel, eu não queria chamá-lo, mas se você quiser, fique à vontade, diga. Futebol não é como começa, futebol é como termina. Cicinho, agora as suas considerações. Obrigada, Ronaldão. Nada. Renata, assim... eu me imaginei brincando com meu filho, né? Meu filho, ontem eu tava brincando com ele, ele caiu, eu falei, filho, levanta, vai, não chora não. É mais ou menos isso que vai acontecer no Campeonato Brasileiro e esse ano. Não chora não? Não vai dar nem tempo de chorar, já tem que partir pra próxima. Tem que... É rapidez. Então, assim, a questão que vai ter que ser muito trabalhado nessa temporada é a questão do psicológico dos jogadores. Porque imagina, você pega 3 derrotas consecutivas, já tem um jogo em seguida. Então, o São Paulo já estreia contra o Flamengo, depois já tem um clássico. Então, assim, é uma competição perigosa. E eu vou contra o Ronaldo. Isso é normal, né, eu ir contra o Ronaldo. Mas o importante é você montar bem a base. Então, você estreando bem, você já dá o quê? Já dá a amostra do que vai ser a competição. E eu tô a fim de ver o Remo, depois de muitos anos na primeira divisão. Então, esse é o lado positivo. Você jogar lá, né, em Belém, o estádio lotado. Então, vai ser bacana. Teremos um Atletiba na Série A outra vez. Edu Dracena, chegou o seu momento. Renata, é até difícil, né? Eu acho que o grande desafio para os clubes hoje, principalmente começando esse Campeonato Brasileiro, um ano totalmente atípico do que a gente já viu no Campeonato Brasileiro, começando em janeiro, é a questão, acho que, da preparação. A preparação, para mim, não foi adequada, não tiveram tempo para se preparar, até mesmo para a gente entregar um campeonato melhor, porque aí daqui a pouco vamos cobrar dos atletas, né, em condições, grandes jogos, jogando bem,
e de repente eles não estão tão preparados assim. Então, acho que para mim vai ser um desafio muito grande para os clubes, para os treinadores também. E quem tiver estrutura, né, elenco, tiver profissionais para estar auxiliando, para tentar recuperar o mais rápido possível para o próximo jogo, como o Cicinho falou, não tem como lamentar. Então, acho que isso vai levar na frente. Então, esse campeonato para mim vai ser muito curioso, Renato, para ver o final. Mas primeiro ponto que hoje começa é tão importante como o último. E teremos uma novidade para a Série A e para o futebol brasileiro, a profissionalização tão aguardada, tão pedida dos árbitros. Vai acontecer, é uma medida proposta finalmente pela CBF. A partir do mês de março, 72 árbitros farão parte do grupo de elite da Confederação Brasileira de Futebol. O momento é maravilhoso. A arbitragem vive um dia como nenhum outro até aqui. Eu falo porque nos últimos 30 anos, que é o que eu vivo a arbitragem, sempre foi um sonho, sempre foi um desejo e mais do que isso, até uma utopia falarmos em profissionalização da arbitragem. Os chamados árbitros pró serão oficialmente funcionários da CBF e irão receber remuneração com salários mensais, taxas variáveis por jogo e bônus por desempenho. Para isso, os profissionais deverão se dedicar prioritariamente à atividade, mas não terão obrigação de exclusividade. Dos 72, 20 são árbitros principais, 40 assistentes e os outros 12 atuam apenas com o uso do VAR. Todos os brasileiros que integram o quadro da FIFA foram selecionados para a equipe. Também fazem parte do grupo Pro aqueles mais escalados na Série A em 2024 e 2025. Neste primeiro momento, o modelo é voltado para a elite do Campeonato Brasileiro, mas os profissionais poderão trabalhar em outras competições no decorrer do ano, como nas séries B e C, além da Copa do Brasil. Haverá ainda um ranking de eficiência gerido pela CBF. Ao final de cada ano, os árbitros poderão ser rebaixados, perdendo a condição de elite para outros que tenham se destacado. O programa de profissionalização da arbitragem brasileira foi desenhado com representantes de 38 clubes das séries A e B, além de consultores especializados. O projeto é inspirado no modelo praticado nas principais ligas da Europa. Foi unanimidade, né, em relação ao aceite, né, da profissionalização. Clubes também reivindicaram isso, os profissionais. Vale ressaltar que a gente, desde o primeiro mês, veio trabalhando isso, né, a questão da arbitragem, modernização, profissionalização, educação continuada. Tivemos agora há pouco tempo um encontro, visitamos as 3 maiores ligas aí do mundo, trocando experiência, trocando conhecimento, informações, e a gente chega num modelo 100% adequado para a nossa realidade aqui do Brasil e para mim teve um impacto muito positivo. O projeto tem 4 pilares: estrutura geral, excelência com a saúde, capacitação técnica e tecnologia e inovação. Os árbitros terão uma rotina semanal de treinos, suporte semanal com profissionais da saúde, monitoramento tecnológico e 4 avaliações oficiais anuais, com testes físicos e de simulação de jogo. Haverá ainda uma rotina de capacitação, com imersões mensais, com aulas teóricas, testes e sessões práticas em campo. Segundo a CBF, serão investidos cerca de 195 milhões de reais para o desenvolvimento e profissionalização dos árbitros no biênio 2026-2027. 60 milhões de reais a mais que no biênio 24-25. Agora é ver na prática como isso vai funcionar e como será feita a cobrança e também a preparação, a história da reciclagem, tudo isso, porque agora eles são profissionais. E se a gente já cobrava quando eles eram amadores, imagina nesse momento, hein, Rona? Eu acho que tem que tirar o chapéu pro presidente Samir, né? Até aqui, vamos tirar o chapéu para ele, porque alguém está fazendo alguma coisa. Porque não é possível, anos e anos e anos, e nada se faz. Trouxeram o VAR para tentar ajudar o juiz, ele se complica ainda mais. Então agora é isso aí, internar mesmo. Interna a turma. Quem quer ser árbitro de futebol? Que é um negócio pesado hoje em dia. O cara, para ser árbitro, tem que estudar a regra, tem que estar atento, tem que ter velocidade, tem que estar no shape, né? Como diria o Cicinho. Tem que estar no shape, tem que estar sarado. E para isso ele tem que ter o quê? Condições.
E se estão dando condições, parabéns ao presidente da CBF aí, que a gente bateu muito nos outros, né? E teve uns até que sumiram aí com o tempo. E ele está tentando alguma coisa de futebol. Então, eu acho salutar isso. Muito bem, agora vamos diretamente para o São Paulo. Wagner Vieira está acompanhando bem de perto as notícias do tricolor paulista, que estreia no Campeonato Brasileiro contra o atual campeão Flamengo, com a cavalaria completa. E feliz porque chegou Lucas Paquetá, não é a grande contratação do ano. Vagnão, para você aquele bom dia. Mas no São Paulo, Rafinha chegou e Alisson voltou, é isso? Bom dia, Renata. Bom dia, todo mundo ligado no Jogo Aberto. Isso mesmo, estamos aqui em frente ao estádio do Morumbi, que hoje recebe São Paulo e Flamengo. Estreia para as duas equipes do Campeonato Brasileiro. Como você disse, o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o São Paulo, que não vence em estreia de Brasileirão desde 2022, quando bateu o Atlético Paranaense. Mas falando das equipes, começando pelo visitante, o Flamengo, como você disse, cavalaria completa. Será o terceiro jogo em 2026 que o Felipe Luiz irá contar com o elenco principal, e aí também pela primeira vez a expectativa do time considerado titular, com os retornos do Arrascaeta e também do Jorginho, que virão atuar pela primeira vez na temporada de 2026. Felipe Luiz tem alguns desfalques também, como o Luiz Araújo e o Danilo, que estão no departamento médico, e também por opção do treinador do Flamengo, não vieram para São Paulo o Michael e também o Alan, né, que já foi interesse, já foi interesse do São Paulo para reforço na temporada de 2026. Falando do outro lado desse clássico brasileiro, o São Paulo, o técnico Hernan Crespo também conta com todo mundo. Elenco principal, o time totalmente titular para esse jogo contra o Flamengo, com o retorno de Lucas, que foi poupado no clássico contra o Palmeiras e volta para esse jogo importante, jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. O Crespo, que não tem desfalque por suspensão e, claro, por lesão, só tem ali o Rian Francisco e também o outro atacante, o André Luiz, que estão lesionados desde o ano passado. Mas falando do Alisson, como você disse, é a volta dos que não foram, né? Os Corinthians e São Paulo acertaram o empréstimo do jogador por R$1,5 milhão até o fim da temporada. Na segunda-feira, o Alisson esteve no CT do Corinthians, iria realizar exames médicos e acabou conhecendo, então, o que seriam os seus novos companheiros, mas nada disso não aconteceu, porque, o Pix não caiu, Ronaldão. Então, o Alisson se reapresentou novamente no CT da Barra Funda, ele que vem treinando em horários alternativos no São Paulo, e agora fica essa expectativa. O que vai acontecer? O Corinthians queria, pro Corinthians o negócio continua se o São Paulo aceitar parcelar. Já o São Paulo não quer parcelamento, quer R$1 milhão à vista, e aí aquele negócio de os 500 mil restantes até o final do ano. Então o Alisson já voltou ao São Paulo, já voltou ao CT da Barra Funda, vai treinar, e fica a expectativa de como será agora a vida do Alisson, se ele fica no São Paulo, se vai mesmo sair um negócio com o Corinthians ou se ele vai para outra equipe para poder jogar na temporada de 2026. O Alisson, que não é a primeira opção do técnico Hernan Crespo para essa temporada. Mas ontem tivemos a apresentação do Rafinha, o novo gerente de futebol, e claro, a gente vai acompanhar como será esse novo trabalho do Rafinha no São Paulo, na matéria da Gabi Guimarães. Há 4 anos ele estava nessa mesma sala de imprensa para ser anunciado como lateral direito do São Paulo. Eu sou São Paulino, sempre acompanhei Cafu, Vitor e o Cicinho, por último agora, que foi que teve uma passagem maravilhosa aqui, vitoriosa pelo São Paulo. Mesmo local, mesmo clube, nova função. Rafinha foi apresentado como gerente esportivo. O que eu sempre fiz, mas agora sem chuteira, desse lado, e o chamado São Paulo é uma coisa que mexe muito comigo. A prioridade do Clube de São Paulo é o futebol. Então, nesse momento, essa é a minha função, de fazer essa blindagem aqui no CT da Barra Funda para o futebol. Vai substituir o Muricy Ramalho? Calma lá. Pode acontecer, mas no futuro é impossível uma pessoa substituir a figura do Muricy no São Paulo. Sabendo de tudo que está acontecendo, eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui, e tenho certeza que as coisas vão acontecer normalmente. Não existe tempestade eterna, também não existe fase boa eterna. Acontece que a tempestade tricolor vai muito além do campo e bola. O São Paulo é investigado pela Polícia Civil em várias frentes. Uma delas é a apuração dos 35 saques de dinheiro em espécie que saíram das contas do clube entre 2021 e 2025 e totalizam 11 milhões de reais. Já recebi, sim, dinheiro em espécie aqui no São Paulo.
Recebi no Flamengo, recebi no Grêmio, recebi no Olympiacos da Grécia, recebi no Curitiba. Só no Bayern de Munique não, mas os outros clubes todos recebi. Isso faz parte do futebol, né? Que nossa ligeira é o bicho molhado, que é no vestiário, isso aí faz parte. E o que eu posso falar é que, cara, a gente fica triste, porque o São Paulo, a gente está acostumado a ver o São Paulo em outras manchetes, outro tipo de notícia. Infelizmente aconteceu isso. Ainda sobre dinheiro, não é de hoje que o elenco tem pendências financeiras. O Rafinha conhece essa situação melhor do que ninguém, mas alerta. A gente sabe, não pode ser uma muleta, né, para os jogadores. Não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. Nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Crise esportiva, pendências financeiras, questões extracampo. Nós perguntamos daqui e o Rafinha respondeu de lá. Não fugiu das perguntas, mas deixou claro que o tema prioritário neste momento tem que ser a estreia no Campeonato Brasileiro. Meu pensamento é amanhã, 9h30 no Morumbi, que é a estreia do Campeonato Brasileiro contra um gigante que é o Flamengo. Essa é a minha preocupação. O São Paulo vai iniciar a jornada no Brasileiro logo contra o atual campeão. E no meio da crise, dá para esperar o quê desse time no campeonato? Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, o Brasileirão 45 pontos. Alinhado com o presidente Harry Macis, Rafinha discorda. Naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. O São Paulo é muito grande. Para representar essa grandiosidade hoje contra o Flamengo, Hernan Crespo deve escalar Rafael, Cédric Soares ou Mike, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas Moura, além de Luciano e Tapia ou Caleri. Só uma sublinhada, como diria Capelanes. Gostei da coletiva. Eu sei que palavras, discurso, teoria não é o que vale. Mas ele começou com personalidade, Cicinho. Exatamente. Toda a experiência do Rafinha esse discurso realmente que precisa ser colocado no vestiário, né? Lógico. Todos são a favor, né, do pagamento em dia, do salário, mas clube de futebol às vezes enfrenta, né, essas dificuldades e aí você tem que trazer um discurso para os jogadores do momento na qual o clube está vivendo. Então ele vai ter esse papel muito importante. Repito, o Rafinha, ele não vai ser a solução do São Paulo. Ele pode ser o quê? O porta-voz exatamente dentro do vestiário. Essa voz de ânimo que às vezes falta no intervalo, sei lá. Mas nós temos que ver até onde os jogadores também estão dispostos a ouvir sem que tudo seja solucionado. Então, assim, é um ponto positivo para o São Paulo. Mas vamos ver até onde vai. Até porque o Rafinha ele não entra em campo. Toda a experiência dele vai ser colocada ali dentro do vestiário. Agora, dentro de campo, é com os jogadores. Nosso coleguinha, amiguinho, Bibino Ronaldo vai explicar o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu entre Corinthians, São Paulo e Alisson, que já voltou ao São Paulo. Como assim? Tava lá no CT do Corinthians fazendo o quê? Cadê aquele 1 milhão que era pra entregar à vista? Então, aconteceu alguma coisa. Esse não. Não é esse, Negal. Para com isso aí. Então, eu procurei entender ontem o que aconteceu, porque, assim, dificilmente o cara vai lá fazer um exame médico e não passa, né? Mas que se você não paga... É só para explicar que na realidade, na vida real, quando você compra uma coisa, enquanto você não paga, você não tem. Sim, mas então, não leva. Mas que o Ronaldo entende que isso não entra na cabeça dele. Mas por que a gente não olha com olhos, assim, do lado positivo? Honestidade do Corinthians. Eu não tenho dinheiro. Entendeu? Porque não imagina... vou pagar, então agora não posso pagar. Então foi honesto, falou assim, eu não tenho dinheiro. Eu lamento pelo Alisson ser precipitado. Porque o clima pro Alisson vai estar um clima muito bacana. Porque você imaginou como é que o cara volta? Mas E aí, não é como é que ele volta. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. Não é como é que ele volta. Ele colocou uma pressãozinha no São Paulo, tipo, já tô lá. Por que ele foi? É isso que eu ia falar. Se não foi concretizado. Exatamente. Se não foi pago. Provavelmente o empresário dele mandou ele pra lá, né? Mas peraí, gente. Se não foi pago, se não foi decidido, se ele não recebeu...
Ele apareceu lá pra quê, Mas peraí, e o exame médico? Será que tá tudo ok? Porque fez o exame. Então, eu não Se eu entendo, sou eu não o Alisson, eu entendo. tiro do meu bolso agora e pago Mas se esse foi por 1 causa milhão e do vou Cascalho, buscar parabéns, isso. Edu, você acredita Eu em arrumaria Papai de Noel? qualquer forma. Mas tem porque jogadores que no abrem São mão de Paulo- salário pra ganhar menos pra jogar no clube. No São Paulo, olha só o ambiente que ele vai voltar pro São Paulo. A torcida com certeza vai pegar no pé dele, os jogadores, o treinador também. Então eu arrumaria qualquer jeito esse dinheiro, 1 milhão, pagaria lá o São Paulo e Se foi dinheiro, parabéns ao Stabile, parabéns ao Marcelo Paz. Porque se não tem dinheiro, não tem que contratar, velho. Tomara que seja pra todo mundo, não Fizeram pro loucura, Alisson, hein? fizeram loucura com o Félix Torres, fizeram loucura com o Kaká, que tá indo pro Inter. Então isso aí não pode Tomara ter que mais. seja pra todos, não só pelo Alisson. Se não tem dinheiro, não contrata. Eu espero que essa história ainda seja esclarecida e eu gostaria de ouvir as duas versões, a São Paulina e a corintiana. Bom, vamos ao Rio de Janeiro. Cicinho, não fica apavorado, o assunto é Flamengo, Mengão já tá por aqui, o time concentrado. Os caras devem estar no hotel agora acompanhando o jogo aberto, não é? Flamengo na segunda rodada pega leve, só isso que eu posso falar. Agora, quem não pegou leve na contratação foi o Flamengo, trouxe o Lucas Paquetá. Agora a torcida do Flamengo vai comemorar. E eu já quero saber detalhes do atual campeão brasileiro para esse jogo contra o São Paulo. Tudo junto e misturado. É com você aí no Maraca, Igor Dorileu. Bom dia! Bom dia para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, negócio fechado. O Flamengo acertou a contratação na manhã de hoje de Lucas Paquetá. Vai pagar ao West Ham da Inglaterra 42 milhões de euros, o equivalente a cerca de 260 milhões de reais, de forma parcelada até 2028. O rubro-negro, inclusive, subiu um pouco o valor para conseguir esse parcelamento maior. Dessa forma, Lucas Paquetá se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a ida de Gerson para o Cruzeiro. Com essa contratação fechada, o torcedor rubro-negro, claro, está muito animado e já está se perguntando quando o Paquetá vai chegar ao Brasil, vai chegar ao Rio de Janeiro. E é isso que está sendo discutido agora entre o staff do atleta e o Flamengo. Mas a tendência é que ele chegue entre amanhã e sexta-feira e a torcida, é claro, vai preparar uma grande festa, um Aeropaquetá, para receber o jogador que é cria do clube. Inclusive, ele vai chegar para fazer exames médicos, assinar um contrato válido por 5 temporadas e já pode reestrear com a camisa do Flamengo no domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, caso o nome dele apareça no bid da CBF até o fim da sexta-feira. Então, o Lucas Paquetá já fechado com o Flamengo, é aguardado nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro, vai ter festa da torcida e já pode, inclusive, reestrear no próximo domingo diante do Corinthians na Supercopa, para a tristeza do Ronaldão. Bom, Paquetá, que foi criado no Flamengo, deixou o clube em 2018, primeiro foi vendido para o Milan da Itália, passou pelo Lyon da França, pelo West Ham da Inglaterra e agora retorna 8 temporadas depois, agora aos 28 anos, para seguir escrevendo a história dele pelo Flamengo. Flamengo que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, estreia diante do São Paulo no Morumbi, e a gente fez uma matéria contando como chega o atual campeão para essa primeira rodada do Brasileirão. Vamos assistir. Enquanto vive a expectativa pelo retorno do Cria do Ninho, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro. O atual campeão abre essa edição enfrentando São Paulo, no Morumbi, com Jorginho e Arrascaeta relacionados. Felipe Luiz deve escalar o time considerado titular pela primeira vez em 2026. Começo do ano, a expectativa sempre é muito grande, depois tudo pode acontecer, mas importante estar plenamente com o físico 100%, focado no clube, nas competições. Então, graças a Deus, me sinto bem. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio de campo e na frente, Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. O Campeonato Carioca, a situação é complicada. Depois de ter iniciado a competição com um time de garotos, o rubro-negro pode ter que jogar o quadrangular do rebaixamento. O planejamento do início de temporada foi pensado para que a equipe chegasse em boas condições para a primeira rodada do Brasileirão e para a Supercopa no domingo.
Mas com desempenho ruim no estadual, o retorno dos principais jogadores precisou ser antecipado. Hoje à noite será possível perceber se essa mudança teve algum efeito. 3 pontos agora é o mesmo 3 pontos no final do campeonato, então tem que entrar com muita seriedade. Ganhar, né? Qualquer um pode ganhar, mas manter, né, campeão é sempre uma dificuldade grande. Nossa, contra o Inter, o Pedro sempre joga o fino da bola, mas tá devendo futebol ainda. É jogador que a gente pode cobrar para se apresentar mais, fazer gols, ser um elo importante nesse time. Menos a segunda rodada da Série A. Pode ser hoje, né? Edu, eu quero falar de Lucas Paquetá. O anúncio ainda não é oficial, mas o Flamengo já soltou aquele "ai, meu coração" na internet. Tá chegando a maior contratação do Brasil e da América do Sul na história. Lucas Paquetá voltando para casa. A expectativa é bem grande, voltar para casa, um atleta que já tem a história dentro do clube, isso é bacana, vai ajudá-lo na adaptação. E a gente vê assim, o Flamengo cada vez mais fortalecido. O Flamengo não está para brincadeira essa temporada. O time já era bom, agora trazendo o Paquetá vai ser muito mais difícil ainda. Agora, para os outros times, né, que restam, tentar contratar também jogadores, peças importantes para brigar com o Flamengo. Porque senão daqui a pouco o Flamengo vai nadar de braçada. Mas eu ainda acredito muito no trabalho do Palmeiras, tem o Cruzeiro também que está se reforçando, entendeu? Então tem outros times pensando também no Campeonato Brasileiro. Agora, essa contratação com certeza impactou e muito, não só pela qualidade técnica do Paquetá, mas também a questão financeira, porque hoje, antigamente, a gente só vendia. Agora a gente está trazendo de volta e por valores extraordinários, assim, entendeu? Então, parabéns para o Flamengo se realmente concretizar. Isso é o que eu chamo de investimento, hein? Bom, o Flamengo postou um AMC. Ai, meu coração. AMC, ai, meu coração? Domingo ele pode estrear, inclusive, na Supercopa. Vem jogando normalmente na Inglaterra. É só o Felipe Luiz querer e eles aparecer no bid, né? Esse AMC não é meu Corinthians? Que pode ser também. Né? Isso a gente só vai saber no domingo. Cicinho, se você quiser olhar para o outro lado, pode, fica à vontade, porque eu vou colocar a prévia do Flamengo. Mamãe. Depois desse AMC, eu quero mostrar a prévia, a possível escalação para hoje do Mengão diante do São Paulo, aqui no Morumbi. O técnico Felipe Luiz tem à disposição as suas armas principais e deve levar a campo Rossi, Varela na direita, a dupla de Léo ali na zaga, Alexandro na esquerda, no meio-campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lá na frente, Plata, Carrascal, Samuel Lino, ou Pedro ou Bruno Henrique. Mamãe. Cicinho. Ora, Cicinho. Ora, meu irmão. Ronaldo. Não, eu não. Eu tenho Renata. Edu, mais ou menos. E aí, Cicinho? Ora, meu irmão. Um time que no papel aí é imbatível. Bom, o Fluminense ganhou que não tinha Arrascaeta, Jorginho. Não, eu tô tentando me apegar em alguma coisa, Renata. Fluminense ganhou do Flamengo. Assim, se você analisar o time do Flamengo, não tem como tirar o favoritismo. E não é só porque é o São Paulo e o momento do São Paulo não é ruim. Mas, assim, o São Paulo já demonstrou em outras ocasiões, em momentos difíceis assim, conseguiu competir, foi campeão da Copa do Brasil em cima de um time que era muito melhor, o do Flamengo, do que o do São Paulo. Hoje vai jogar na sua casa, conta com o apoio da torcida. E outra, hoje tem um dirigente que conhece muito essa equipe. Então, assim... Ele não vai jogar não, Cicinho. Ele não vai entrar em campo, Ele não vai jogar, mas toda... Ele conhece os dois lados. Então, todo o auxílio é bem-vindo. E talvez seja o momento do São Paulo, e acredito que vai ser dessa maneira. Fala do Crespo. O Crespo, quando chegou, falou: o Flamengo, meu Deus do céu. Ninguém pega o Flamengo todo dia. Ele vai pegar o Flamengo de novo. O Crespo foi infeliz, como tem acontecido, né? Ele foi infeliz de passar o recado, né? Ó, soldados, vocês vão pra guerra e vão morrer. Então, assim... É normal. Hoje, aquela questão, Renato, o São Paulo já tem um não. Então, entra em campo e tenta o sim. Né? Tem então, detalhe, para em quem campo possa interessar, eu adoro saber sobre a arbitragem. Wilton Pereira Sampaio vai comandar esse jogo no Morumbi. E a gente vê um Flamengo que não só vai defender o título, porque ganhou com todos os méritos, sempre colocou o Brasileirão como prioridade. E o BAP, o presidente do Flamengo, ele traz a Série A como a primeira opção. Ano passado a gente falava muito em Libertadores, mas o Flamengo sempre deixou claro que o Brasileirão era a grande prioridade. Ganhou os dois, ganhou
tanto o Brasileiro quanto a Libertadores, ganhou estadual, Supercopa, enfim, é um time que incomoda, né? Bom, outro jogo super interessante e atrativo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os detalhes aqui no Jogo Aberto. Chega de pré-temporada em atividade, hora de força máxima. Agora a planificação de preparação acabou. E agora vamos a buscar a possibilidade de chegar a los partidos da melhor forma. Isso não quer dizer que Sampaoli tem seu time titular. O técnico argentino quis dizer, na verdade, que a partir de agora, o Galo entra em campo com aquilo que ele tem à disposição. A sequência é tão forte e com tão corta preparação que jogar com os mesmos jogadores é impossível. Contra o Palmeiras, na estreia do Brasileirão, será assim. Sampaoli sabe que não conta com Preciado. O lateral saiu aos 30 do primeiro tempo na vitória do Clássico contra o Cruzeiro. Igor Gomes ou Natanael devem substituir o equatoriano. Vitor Hugo é dúvida. O zagueiro sentiu incômodo muscular, virou interrogação. Rony não joga por outros motivos. Em negociação avançada com o Santos, fica de fora até do banco de reservas. O provável Atlético Mineiro é com Everson no gol, Igor Gomes ou Natanael, Juan Tressoldi, Alonso e Renan Lodge, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Dudu e Hulk. Palmeiras para mim sempre foi um clássico e não vai ser diferente aqui. Acho que é um time muito difícil, das grandes equipes do Brasil. Abel Ferreira também vai com o que tem de melhor para esta estreia de Campeonato Brasileiro. Só que no treino desta terça-feira, mais uma baixa. Felipe Anderson outra vez se junta a Paulinho, Lucas Evangelista e Figueiredo no departamento médico. O meia sentiu incômodo no joelho, passou por exames. Não foi constatada a lesão. Mesmo assim, não viajou para Belo Horizonte. Por hora, Abel ainda conta com Veiga. Os empresários do meia receberam uma primeira proposta de empréstimo, com opção de compra. Os clubes estreitaram as conversas com a América do México. O time mexicano só vai formalizar a proposta quando ambas as partes chegarem a um acordo. Enquanto isso, o camisa 23 ainda é peça alviverde. Isso é um assunto que eu particularmente não tenho muita informação, é algo que está mais sobre a alçada da Presidente, do Barros e do Veiga, mas claro que eu conto com o Veiga, não há como não dizer que não conto com um jogador desta dimensão, é um ídolo do clube. Um possível Palmeiras para a estreia contra o Galo é com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Maurício, Alain, Vitor Roque ou Sousa e Flaco Lopes. A nova contratação, Larsson, começa no banco de reservas. Isso mesmo, nova contratação, porque o Palmeiras usou a opção de compra e acertou com o Goiás um valor de 4 milhões de reais. E o contrato da jovem promessa vai até o final de 2030. Eu tô muito feliz com isso, é um sonho, né? Quando eu vim pra cá, eu sabia que ia ser um desafio enorme. Vim pro Sub-20, ali eu dei sequência, né, no que eu tinha em mente para fazer, para estar no meio dos profissionais. Eu sabia que ia ser muito difícil e, cara, eu batalhei muito assim para estar aqui, para viver isso que eu tô vivendo hoje. Em tese, a terceira contratação, Marlon Freitas, Eduardo Conceição, também do Sub-20 e agora Larsson. Assim começa o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, que vai em busca do seu 13º título. Edu Dracena, como diriam os mais antigos, pode descortinar os detalhes, as minúcias de Galo e Palmeiras. Ai. Tem favorito? Tem favorito? Claro que o Palmeiras pode ganhar na casa do Galo. O Galo com o clássico recebeu mais força, mais incentivo, superando o Cruzeiro. E aí? Cruzeiro, claro que tem favoritismo, é do Palmeiras. O Palmeiras já foi lá e já ganhou várias vezes na casa do Galo, entendeu? A grande expectativa que eu tenho é a entrada tanto do Flaco Lopes quanto do Vitor Roque, essa dupla que fez tantos gols e tantos passes para fazer o gol. Então a expectativa é essa. E também colocar o time, o ideal do Palmeiras, que a gente fala que é o titular. Até mesmo para eles se entrosarem e para ter uma expectativa maior no Campeonato Brasileiro. Porque, como eu falei, é tão importante esses 3 pontos agora como fosse na última rodada. Então começar bem o Campeonato Brasileiro é muito importante. Principalmente jogando fora de casa, um time que com certeza
não vai brigar pelo título, o Atlético Mineiro. O Galo? O Galo não vai. O Galo vai brigar ali em Libertadores, então você não pode perder pontos para esse time. Então, jogando lá com seriedade, o Abel Ferreira montando, né? O Larson renovando o contrato, um jogador jovem, né, do Palmeiras, acho que visando no futuro. Então, acho que a expectativa é bem grande. Do outro lado tem o Hulk, meu irmão. Mas não joga sozinho, Cicinho. E ganharam e o Larson joga sozinho. Não, eu falei do Larson da renovação. E a dupla Vitor Roque e Flávio Atlético Mineiro é favorito. Atlético Mineiro é favorito. E Matheus Pereira e Caio Jorge. No Cruzeiro. Perderam. Porque tinha do outro lado uma dupla também. Eu tô querendo lembrar que do outro lado tinha uma dupla. E perderam o jogo. Gente, o Matheus Pereira ele foi no fundo e o do Caio mar. Jorge, uma dupla do outro lado. E eles perderam pra quem? Pro Galo. Agora vai vir outra dupla que vai perder pra quem? Ultimamente o Atlético tá virando freguês do Palmeiras. Ultimamente só você pegar o retrospecto. Quem vive de passado é museu, viu, meu irmão? Assim, é a camisa pesando ali, entendeu? O Atlético Mineiro ganhou clássico, a moral diferente. É o time pronto ali, o Abel conhecendo todos os atletas. E vocês foram pra Minas de ônibus, que é o avião da mamãe nem a foi gente tem 2 colocado à aviões. disposição. Tem 2 aviões. Não foi não. Foi com o Bragantino pro Rio de Janeiro, pra Curitiba. Não, o Bragantino pegou o avião da mamãe e foi lá. Fretou Agora, um avião, nem avião a mamãe tá emprestando pra vocês. Palmeiras fretou um avião e outro avião da mamãe foi pra outro lugar. Mas começar um Brasileirão com Galo e Palmeiras é legal, né? Muito legal. Jogo de alto nível. Divisão de rede, na sequência, detalhes de Corinthians e Bahia na Vila Belmiro. Vamos falar mais de São Paulo e Flamengo, mais de Galo e Palmeiras. A Série A tá pedindo passagem e a gente divide a rede, mas segue para São Paulo e demais afiliadas. Bora lá pra Vila Belmiro, vamos pra Baixada Santista, Ronaldão. Vamos pra praia. Tá preparado pra reencontrar o mito? Eu estou com saudade do Memphis Depay, esse menino lindo. Luke de Maiás. Olha, o William Tales sabe tudo do lado baiano da história, acompanha o dia a dia, trabalha por lá e agora trabalha aqui também. Então, ele vai trazer definitivamente informações completas. William, bem-vindo aqui ao Vivo, a nossa conexão. Vila Belmiro, pronta para Corinthians e Bahia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Um prazer estar aqui com você. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Estou aqui na frente do Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, Casa do Santos. Mas hoje, às 8 da noite, casa do Corinthians nesse jogo contra o Bahia. Um feito inédito aí na história do Timão, que pela primeira vez vai mandar um jogo oficial aqui na Vila Belmiro. Já aconteceu antes 2 vezes, em 86 e 96, em jogos amistosos. Mas jogo oficial é a primeira vez hoje nessa estreia de Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia. Para a partida de hoje, ingressos à venda, cerca de 15 mil ingressos disponibilizados, todos os ingressos à venda no site, né, em vendas virtuais apenas, não está tendo bilheteria física para essa partida, mas é claro que o torcedor corintiano vai chegar em peso aqui no litoral para esse jogo, inclusive já compareceu no desembarque do time aqui em Santos. E esse desembarque que contou com a presença dele, o holandês Memphis, chegou aqui com a delegação para essa partida para fazer, quem sabe, a estreia dele na temporada com a camisa do Corinthians, ele que não joga desde a final da Copa do Brasil, quando saiu como herói do jogo, fazendo o gol do título do Alvinegro, pode estrear hoje na temporada e depois de um início de ano tratando, né, um problema que teve no joelho, depois um reequilíbrio muscular, agora já está à disposição, mas deve começar no banco de reservas e ganhar alguns minutos, pensando também na Supercopa de domingo contra o Flamengo. O técnico Dorival Júnior já falou que deve abrir mão de 3 ou 4 jogadores para essa partida, colocar em campo uma espécie de time misto, pensando nessa decisão contra o Flamengo, porque já se mostrou bastante preocupado com lesões, já que o Corinthians foi praticamente até o fim do ano jogando por causa da Copa do Brasil e voltou muito cedo aí por causa desse novo calendário do futebol brasileiro. Então a gente deve ter um Corinthians misto em campo nessa partida de hoje contra o Bahia, mas o tricolor baiano vem com força máxima, muito provavelmente, para esse jogo. O tricolor estreando e tentando já espantar um fantasma de 2025, que o principal problema do Bahia no ano passado foi a campanha como visitante. Só para vocês terem ideia, no segundo turno do campeonato, o Bahia só venceu um jogo fora de casa. Foi na primeira rodada do segundo turno, contra o Corinthians na Arena Corinthians. Então não tem um retrospecto bom jogando fora de casa, embora tenha vencido na última rodada do Campeonato Estadual o Vitória no Barradão, algo que não acontecia desde 2020. Então o Bahia vem inspirado para esse jogo, sem a trinca de ouro. Caio Alexandre não deve jogar, mas o Everton Ribeiro deve estar presente, e quem tem todas as informações sobre essa partida é o Thiago Fagnani, fez uma reportagem completa para a gente acompanhar.
duelo de quem disputa Libertadores, viu? O Timão foi apenas o 13º colocado no último Brasileirão. 4 pontos da zona de rebaixamento, mas levou a Copa do Brasil. O Bahia foi bem, ficou em 7º. Nos 2 confrontos do ano passado, vantagem do tricolor. Na Fonte Nova, empate, 1-1. Em Itaquera, vitória dos visitantes, com gols de Michel Araújo e William José. Mas neste caso, o jogo não será na Arena Corintiana, e sim na Vila Belmiro, por motivos de segurança, já que São Paulo e Flamengo se enfrentam na capital paulista. Pô, cara, é um lugar onde tudo começou, né? É um lugar que eu gosto muito de jogar. Todas as vezes que a gente vai pra lá, eu participo de gol, uma assistência. Por falar em Yuri Alberto, o diário AS da Espanha publicou que o Atlético de Madrid está interessado no atacante e que pode fazer uma proposta na próxima janela de transferências. A expectativa no elenco gira em torno de Memphis Depay, que está relacionado pela primeira vez este ano após se recuperar de um problema no joelho e aprimorar a forma física. Dorival Júnior poupou os jogadores na vitória contra o Velo Clube pelo Paulistão. Afinal, além da estreia no Campeonato Brasileiro, tem Supercopa domingo contra o Flamengo. Até porque o que eu quero evitar não é o desgaste pelo desgaste, eu quero evitar a lesão. Nós temos um elenco enxuto, um elenco que ainda não está completo. Se eu perder mais algum jogador no meio de tudo isso aí... O Timão pode começar a partida com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrijo ou André, Matheus Pereira ou Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Vitinho. No Bahia, olha, o 2026 vai muito bem, vejam só. Líder isolado do Campeonato Baiano, venceu os 5 jogos disputados, marcou 16 gols e sofreu apenas 3. Esta será apenas a segunda vez que o time considerado titular vai a campo. Inclusive, muitos foram poupados no clássico Bavi do último fim de semana. Mesmo assim, 1-0. E é difícil não pontuarmos aqui o confronto Rogério Ceni e Corinthians. Como treinador, enfrentou o Timão em 19 jogos, venceu 6, empatou 6 e perdeu 7. E dentre os resultados positivos, uma goleada daquelas. Pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, o Bahia venceu por 5-1 fora de casa. Mas agora a história mudou. O Bahia não vence há 10 partidas no Campeonato Brasileiro como visitante e Rogério sabe o que é enfrentar o Corinthians. Primeiro que o Corinthians tem um time excepcional, vem trocando modelos de jogo, é difícil até analisar, dependendo das escolhas como eles jogam. Ceni pode escalar o esquadrão com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga, William José. Manutenção da invencibilidade do ano para o Bahia e um bom resultado visando a disputa da Supercopa do Brasil para o Corinthians. O que este início de Brasileirão vai mostrar às duas equipes, hein? Rapaz. E aí, Rona? Tudo bem com Bahia, você? Né? Tudo Bahia, certo? Bahia. Tudo bem o quê, bebê? É Bahia o quê? É Bahia. Tá chegando o carnaval também. Bando de folia. Ah, é disso que você tá falando? É, deixa aí. Agora e vai ter carnaval na Vila? É, vai ter carnaval da banda, Banda de Folia. Agora, na Vila hoje eu tô com medo, sabia? Medo do que você? Com medo? Medo, porque Nossa, eu fico até achando estranha essa sinceridade. Não, mas vocês vão entender o porquê, assim. Porque domingo tem um título importantíssimo para ser disputado, né? Primeira vez que você disputa, né? E que muito pouca gente, né? E hoje, se ganhar o jogo, pode ter aquele oba-oba também, se for jogar bem, aí o Flamengo já vai ficar com medo. Aí o Mito vai falar, nossa, esse time tem condição de ganhar. Você quer que perde, então? Jogue mal o Corinthians. Não, eu tô assim, pensando hoje assim, numa boa
numa boa participação do Memphis, que a gente tá doido pra ver o Memphis jogar do lado do Yuri, dali e tal, tal coisa e tal. Vale 3 pontos, assim como o Edu falou. Começo de campeonato, o mesmo ponto que vale no final, vale no começo. O Edu falou isso aqui. Então, é isso que me preocupa também. Por que te preocupa o Memphis estar voltando, não é uma boa notícia? Então, eu quero ver ele em campo e tal, o Yuri não estava precisando de uma companhia, de mais qualidade ali no ataque? Sim, o Guinegão também, acho que vai ter mais... Dorival, dá mais chance pro Guinegão, que esse menino é bom de bola. Não adianta também vender o Tchoca sem dar muita oportunidade. Então dá uma oportunidade pro Guinegão. Então, hoje na Vila, na Vila Sagrada, né? Como é que é? Sagrada Vila? O Corinthians vai fazer uma grande partida. Eu tô com esse pressentimento, uma grande partida. Nossa, você falou... Domingo... Não, ele começou a falar que tá com medo, agora já é uma grande partida. Não, e outra, eu tô perdendo esse raciocínio. O meu placar hoje é 3 de Yuri, mas eu só vou falar no debate. Com calção ou sem calção? Sem calção e com calção. Eu fiquei prestando atenção. Você falou que um time grande começa com S e vai cair. S. O Corinthians começa com o quê? Esporte Clube Corinthians. De repente, você falou uma coisa, entendeu? Então... Você falou isso mesmo? Então pode cair o Sport primeiro. O Sport pode cair. Já caiu, o Sport já tá na Série B. Então já foi, tá vendo? Esse já foi. Agora, o Corinthians é com C. Corinthians! Não, o Corinthians como é... O Sport que você falou já caiu. Você já matou a charada. Você foi medo. O nível do papo dele é impressionante. Cicinho, ele consegue um desvio de foco único. A ovelha Dolly tem que ser estudada, Renato. Tem que ser e o Furacão vai passar lá no Sul, hein? O Ronaldo, ele tem uma facilidade para contornar o problema. É simplesmente falar, o Corinthians está concentrado para domingo e vai perder hoje. Pronto, acabou. Não precisa ficar... Já ia perder normalmente, Cicinho. É o desculpa dele amanhã. Não, vai perder domingo e vai perder hoje. É que vocês estão perdendo tanto que vocês estão com isso na cabeça. Tudo sobre Chapecoense e Santos na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. O Peixe sem Gabigol e sem Neymar. Papai marcado de pertinho. Para de jogar! Aqui! Papai está em fase de transição no CT Rei Pelé, chegando agora aos gramados depois da cirurgia no joelho esquerdo no final do ano passado. Assim, Neymar não estreia na primeira rodada do Brasileirão. E não vai ser desfalque sozinho. Gabigol também ficou por aqui, não viajou. Não que não seja importante. Ele está sendo preservado por Juan Pablo Vojvoda, de olho no Paulistão. O Peixe precisa voltar à zona de classificação do estadual e no final de semana tem clássico contra o São Paulo. Além deles, também estão de fora da estreia na Série A o lateral Mike e o zagueiro Frias. Assim, o treinador argentino deve começar o jogo contra a Chapecoense hoje às 8 da noite em Chapecó com a seguinte formação: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vinícius Lira, João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias. Chapecoense e Santos se reencontram em outro patamar. Em 2024, as duas equipes estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, como mandante, deu Santos por 1-0. Na volta, a Chapecoense venceu por 3-2. Agora, uma nova história vai ser escrita na elite nacional. A Chape subiu ano passado, o Peixe já esteve na elite em 2025. E agora, para não sofrer como sofreu no último Brasileirão, vem ainda mais forte. Ainda que não possa contar com Gabigol, com Neymar, logo terá as estrelas em campo. Estrelas que ganham uma companhia considerável. O Peixe está contratando o atacante Rony. Muitos títulos no Palmeiras, uma passagem discreta pelo Atlético Mineiro e uma nova perspectiva que se abre. O veloz Rony, de 30 anos, vem com um contrato por 3 temporadas. O custo, 3 milhões de euros, 18 milhões de reais. Já pensou daqui a pouco o Peixe com Rony, com Gabigol, com Neymar? Os adversários que se cuidem. Para de jogar! Será que a marcação vai ser assim? Chama ele. Aqui, papai. Bate aqui, filha. Bate, filha. Mas é que tudo é o papai. É o mais bravo. Chegamos e agora não tem mais brincadeira. Acabou o caô, viu?
porque o assunto é debate, jogo aberto. Ronaldão já está pensando na Vila Belmiro, no Bahia, já está pensando no Flamengo, na Supercopa, já está doidinho iniciando e muito trabalho, muita adrenalina, Brasileirão começando. Estamos arrumando tudo. O quê? Arrumando o escritório? Vai começar o campeonato. E a Beluga não combina com mar, com litoral, praia? E é do tamanho do mar, não tomar cuidado. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Começo de temporada assim, você não vai fazer nenhuma promessa, nada, começo de campeonato. E por que eu tenho que ser a cobaia? Não, assim, pro Inter não cair, porque olha, se fosse você, quase cai. Eu mal me recuperei do que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2025. Já tô encarando outro Brasileirão. E já vou ter inimiguinho na parada. Mas antes, o meu amiguinho Marco Aurélio Cunha. Boa tarde pra você, Marco. Boa tarde, Renata. Bom almoço a todos, como eu sempre falo. Hoje a parada é dura, hein? Vamos ver como é que vai começar pro São Paulo. A parada é complicada. Oi, Capela. Oi, Rê. A gente vai se encontrar no Beira hoje? Tá tudo certinho. Ó, nosso salão de fala. Olha o maionese, ó. Tá cheio de papel. Nossa, que coisa linda. Olha essa como mexe, olha o maionese. Se perder, já fica pelo Beira-Rio. Só que a chance do Atlético perder hoje é quase zero. Sabe por quê? O que você acha que vai acontecer hoje no Beira-Rio? Inter ganha. O cliente sempre tem razão. Nosso freguês do Beira-Rio. Aguardem. Eu não vou falar antes do jogo. Oi! Tudo que bem? Isso? Você vai emprestar um din-din pro São Paulo? Não, tô aqui, tudo bem? Eu vejo você, meus amiguinhos. Não, tem gente rindo, mas é assim, você sabe que eu e Cici, a gente foi apurar informação sobre essa situação toda do Alisson, né? A gente foi ver o que tava acontecendo de fato. Enviar aqui, ó. Enviaram pro Cici, inclusive, foi assim. Sim, o Zap tá bombando, rápido. O presidente do Corinthians, ele tava com a maletinha do dinheiro na mão. Andando ali pelo CT. Aí passou quem, Cicinho? O entregador de marmita. A pessoa da marmita, teve que deixar um pouquinho. Depois passou o responsável pela luz. Teve que deixar um pouquinho. Depois o da Arena, deixou mais um pouquinho. Aí quando chegou o Memphis, aí já era deixar a maleta inteira com ele e então não sobrou nada pro Alisson, né? Voltou pro São Paulo e o Ronaldo vai ficar chorando agora com essa cara de tonto. Pega essa maleta aí e paga o Rames. Você vai ter que pagar aqui, ó. Senão o Rogério Ceni tá lá na Vila. Ronaldo, quer jogador do São Paulo, tem que pagar. O Rogério Ceni vai estar lá na Vila hoje, vai e paga aqui. Se não pagar o Rogério Ceni, velho. Vou te falar, você tá acostumado a dar calote. Você tá acostumado a dar calote, no São Paulo não vai dar calote, não. Tem que pagar e à vista. É à vista. O Oscar tá pedindo dinheiro, vocês não vão dar calote. Não, eu tô falando que o Corinthians dá calote, mas no São Paulo não vai dar, não. Aqui, ó. Tem que pagar. Aqui, essa história tá bem mal explicada. Só quero dizer isso, né, Cicinho? A gente tá buscando aí os detalhes. Agora, enquanto vocês estão aí brigando se Alisson vai, fica, empréstimo, dinheiro. Não vai, não. Aí o Edu tá naquela tranquilidade. Por enquanto. Por enquanto? Por enquanto. Edu, você tá tranquilo? Não, tô tranquilo não, Renata. Os batimentos cardíacos estão em ordem, check-up em dia. Médio. Batida é 130, por aí o coração tá batendo. 130 eu dando pique. Sim, 180, Você quer mandar um recado pro Everton Guimarães lá em Minas, porque hoje é Galo e Palmeiras. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você sabe que o Atlético é freguês do Palmeiras. Nossa. Então não adianta você ficar bravinho, não. Amanhã ficar bravo aqui, ficar bravo, xingando, aquela coisa. Não vai. Entendeu? Porque você já sabe o resultado de hoje à noite. Olha, o assunto que eu queria falar com o Everton, não vou falar. Sabe qual é? É barrigada, não é do Lissa, é do Everton. Que barrigada, ei! Ô, barrigada que você deu, eu falo. Ele liga, olha, eu tenho uma informação. Calma, esses empresários, eles usam a gente, a sua macaca velha, né? Não quer? O Rony não ia pro Corinthians e parou no Santos. Ô, Renata, você, pela experiência que tem, pela grande comunicadora, sabe que barrigada é quem crava, né? E você falar que é uma coisa, você falar que está próximo jogou pra Renata, você é um carudo, velho. Você é um carudo. Você jogou pra Renata, você que sabe. Com a bola do Santos. Sabe por quê? Sabe por que não avançou com o Atlético, entre Atlético e Corinthians? O Corinthians não paga. Então o Atlético meteu o pé no freio. O Santos atravessou e levou. Atravessou e levou. Agora, isso que você disse aí, Renato, você tem muita razão. Muita razão. O agente do Rony é realmente uma figura que não é confiável quando o assunto envolve esse negócio de negociação. Porque ele disse que estava fechado com o Corinthians e, na verdade, não estava fechado nem com o Corinthians, nem com o Santos. Aí agora eu falei com uma pessoa do Santos, falou, calma, espera o clube divulgar, porque nem aqui está garantido. Meu Deus do céu, que situação.
Ô, Renato, tem alguém aqui querendo te dar um beijo. Vem cá, olha quem tá aqui, ó. Deixa eu ver. Gabriel Amorim. Ai, eu adoro! Ixi, palmeirense e torcedor dos times de Minas, tudo Vim junto. atormentar o Galo aqui. Tá falando Ele aqui, é te adora, ótimo. Gabriel. Vamos ver como vai ser hoje. Espero que o Verdão continue, mantenha um 100% na Arena MRV. 2 jogos, 2 vitórias, vamos ver. Não vai, não vai. Renato, Gabriel Amorim do Pode Pouco tá aqui, veio assistir a derrota do Palmeiras logo mais 2-1 pro Galo. Vamos ver. Vamos ver quem vai levar melhor, hein? Um beijo. Gabriel, venha pra cá. Agora você tem companhia, tem Edu Dracena. O Fred Mercury. Tamo junto. E hoje é um do Flaco no Vitor Roque. Para, Gabriel. 2-0. Vai, Gabriel. Vai. Boa, gostei dessa dupla. Agora, vamos começar então com São Paulo e Flamengo. Rafinha chegando no discurso por enquanto. Vamos ouvir um pouquinho do que ele falou. E já, Paquetá, as prováveis escalações, tudo aqui no debate. A gente sabe do momento, o presidente Maciel já deixou claro isso, que inclusive hoje, meu primeiro dia, já vi todo o movimento que está sendo feito para que as coisas sejam acertadas, para que encontrem uma solução, né, para tudo que tem pendente. Mas isso, todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores, não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Sobre essa outra questão, já recebi sim dinheiro em espécie aqui no São Paulo, recebi no Flamengo, recebi no Grêmio, recebi no Olympiacos da Grécia, recebi no Curitiba. Só no Bayern de Munique não. Mas os outros clubes todos recebi. Isso faz parte do futebol, né? Que nossa ligeira é o bicho molhado, que é no vestiário, isso aí faz parte. E o que eu posso falar é que, cara, a gente fica triste, porque o São Paulo, a gente está acostumado a ver o São Paulo em outras manchetes, outro tipo de notícia. Infelizmente aconteceu isso. Sgarbi, eu gostei desse primeiro momento, essa coletiva, as respostas foram sinceras, bem abertas, ele conhece o clube. Agora é deixar o Rafinha trabalhar. Eu falei ontem e mantenho o que eu penso, né? O Rafinha, na minha opinião, vai ser um cara muito importante, principalmente nesse momento de crise que vive o São Paulo. São Paulo vive. Hoje a comunicação da diretoria com os jogadores é muito difícil, cara. Grande parte dos diretores que estavam ali no vestiário saíram do clube. Saíram Casares, Carlo Magno, Belmonte, saíram. Tem o Rui Costa, que é um cara muito presente no dia a dia. Você tá com cara de choro falando. Choro, Ronaldo, paga o Alisson. Você tem dinheiro pra pagar o Alisson, pai. Fica quieto aí. Tem que pagar. Se quer jogador de São Paulo, tem que pagar. Já se lascamos com o Félix Torres. Então o Rafinha, eu tenho certeza que vai ser esse cara. Rafinha vai ser esse cara de justamente blindar o vestiário. A entrevista eu achei muito consciente o que ele falou. Ele tá muito ciente dos problemas do clube. E me desculpa, um cara com a história do Rafinha, ele não voltaria pro clube de coração dele, que é o São Paulo, que ele torce desde criança, pra ser embaixado. Não voltaria. A ideia dele é justamente mudar, ajudar, e eu confio muito no Rafinha, acho que vai fazer um grande trabalho. Marco Aurélio Cunha, se o assunto é bastidor, aqui temos uma autoridade. E aí, Marco, ficou empolgado com esse começo? Não fiquei empolgado. Eu acho que o São Paulo tem que fazer muita coisa para começar a dar certo. É um bom começo, é um rapaz que tem qualidades pessoais, que já tem experiência internacional, que vestiu a camisa do São Paulo, foi capitão quando ganhou a Copa do Brasil. Então ele tem muitos valores. Se isso vai ser suficiente... Tinha, pois é, Raí tinha, Lugano tinha, Pintado tinha, Ricardo Rocha tinha. O que precisa saber é se quem manda no São Paulo, de fato, nem sempre é o presidente, hein? Antigamente tinha mais gente mandando. Então, quem manda de fato no São Paulo vai dar a ele a oportunidade e meios para ele poder desenvolver o seu trabalho. Porque, como fala, não adianta blindar o vestiário, Sgarbi, se o salário continuar atrasado. Não adianta blindar o vestiário se o treinador é questionado e não se tem um diálogo perfeito. Então, blindar o vestiário não é falar conversa, é você ter instrumentos para blindar o vestiário. Ele chega para isso, doutor. Sozinho, pega a maleta de volta. Sozinho, ele não vai fazer nada. Ele tem que ter do Arre Macis cobertura, tem que ter cumprimento das coisas que vão ser prometidas, que não há nada pior do que prometer coisas e não cumprir para criança e jogador de futebol. Doutor Marco Aurélio Cunha. Nada tá bom, hein? Jesus Cristo. Não, mas olha, tudo errado. olha a explanação. Eu casaria com o doutor.
Casaria? Casaria. Aqui o doutor vai me dar um beijo na hora. Você vai ver. Não, eu desejo... Eu seria sua irmã, doutor. Obrigado. Eu adoraria. E eu desejo o melhor pro Rafinha. Desejo o melhor. Espero que ele possa realmente cumprir o seu papel. Porque não adianta estar lá fisicamente. Tem que ter o apoio, a cobertura e, obviamente, o dinheiro. Primeira vez que eu vi um negócio como esse assim, só rapidinho que o Capela já vai conectar aqui, que eu tenho certeza. Não, mas é a Nem primeira abrir vez. a boca no programa. Chega um cara competente, um cara que sai de um emprego mais confortável pra ele, que era mais confortável. Muricy também tava lá. Multicampeão, funções totalmente diferentes do Muricy e do Rafinha. Pode perguntar pros dois. O Muricy não viajava com o time, por exemplo. Não viajava, não era um cara presente com os jogadores. Eu não vou entrar nesse mérito. Então posso sublinhar? Deixa eu sublinhar aqui. Nada contra o Rafinha de novo. Rafinha, você é um baita de um caráter, que você seja muito feliz no São Paulo. Agora, sabe o que eu acho dessa profissão? Eu acho que ela é ridícula. Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque a profissão babá de jogador de futebol. Ei. Babá de jogador milionário / bilionário que fica com bibibizinho, com mimimizinho, com qualquer coisa. Vem cá, em qualquer clube sério no futebol, não só no Brasil e no mundo, você tem o presidente, você tem o executivo de futebol, você tem a comissão técnica, você tem o treinador e aí depois você tem os atletas. Mas no São Paulo, não. No São Paulo, o sujeito escolhe quando quer jogar. O sujeito escolhe se vai jogar no gramado artificial ou natural. Aí não. Você tem que gastar uma baita de um dinheiro para trazer um cara para minimamente ficar bajulando os atletas para blindar o vestiário porque eles não conseguem jogar. Desculpa, gente. Eu discordo. Frescura. Eu discordo Frescura. de você, Palmeiras tem Capelão. isso, Edu? Eu discordo. Palmeiras Ele tinha, tem isso? tinha. Não, o Paulinho não joga. Palmeiras que é campeão de tudo. O Palmeiras tem isso. Depois não contrataram mais. Hoje, responde pra mim. O Palmeiras tem hoje isso? Não tem, hoje essa figura não tem. O Flamengo, campeão de tudo, tem isso hoje? Tinha o Juan. Não, eu tô perguntando hoje, irmão. O Juan saiu e foi pra seleção brasileira. Acabou. Esses clubes vitoriosos que tem um time profissional, um elenco profissional, eles não precisam de babá de jogador. Mas o São Paulo, quando o cara escolhe o que ele quer, tem que ter babá de jogador no São Paulo, gastando uma baita grana. Porque eu acho que pra você entrar dentro do vestiário, você tem que ser respeitado. E não é qualquer um que entra dentro do vestiário. E a gente fala aqui no programa e no futebol que é muito difícil essa profissão. Não só de treinador, jogador e também de estar ali dentro do clube. Porque é muito complicado. Como você falou, é muitas vaidades, é muita picuinha. E para você lidar com essas situações, você tem que estar vivendo aquilo. E já vivenciou. Você tem o executivo de futebol para isso, capitão. Você tem o executivo de futebol para comandar o futebol. Não, o executivo de futebol cuida. Ué, vocês todos elogiaram o Fabinho. Deixa eu terminar. O Fabinho Soldado, temporada passada, qual foi o discurso de todos aqui? Ele blindou o vestiário. Ele foi o sujeito que resolveu a situação. Ele conhece a função. O Muricy é o maior nome da história do São Paulo recente, não conseguiu. O Muricy não era. O Muricy tratava com o treinador, não com os jogadores direto. Os jogadores não tinham muita relação com o Muricy. E me desculpa, Capela, é muito melhor ter um Rafinha, multicampeão, conhece o vestiário, do que ter um Márcio Carlo Magno, um dirigente, um conselheiro querendo dar lição de moral para jogadores. Isso aí é outra coisa. Você tem um jogador que jogou. O doutor Marco Aurélio Cunha teve uma frase aqui que ficou na minha cabeça. Ele disse: nunca prometa nada para criança e para jogadores de futebol. Não falou isso agora? Falei que não possa cumprir. E aí, Edu Draceni? E aí, Cici, mas vocês têm que falar sobre isso. E é isso que eu falo, questão do Rafinha. Ele não vai, ele tem que ter, de repente, o respaldo. Se ele tendo o respaldo da diretoria, vem cá, a diretoria fala pro Rafinha, ó, fala lá pro elenco que eu vou pagar vocês amanhã. Aí ele chega lá, ó, conversei com o presidente, amanhã o pagamento vai estar na conta. Aí chega amanhã, o pagamento não está na conta, aí esquece. O respaldo acabou. Acabou o respaldo. E os atletas vão olhar pro Rafinha, e vai ser mais um que vem aqui e nos enganar. Olha, quem que então, é o assim, eu vou na linha de raciocínio. Eu vou na linha de raciocínio. Cara, e eu tô parando para imaginar. Imagine, se eu recebesse um convite, não é uma posição que eu ocuparia. Eu estou de acordo com você. Por quê? Qual que é a função? Para que você precisa de um presidente falar pro cara? Isso. O cara ir falar com o jogador. Eu sou da época que você Porque às vezes o presidente não tem a linguagem do boleiro, a vivência. Renata, mas a linguagem futebolística é a mesma. Eu sou da época que tinha um problema, o Marco Aurélio Cunha, diretor, ia, o presidente ia, o auxiliar de treinador ia. Então, assim, lógico que essa figura é bacana. Tinha fisiologia? Não tinha. Só tinha. Como não? Turibe era o quê? Olha lá que você tinha nutricionista. Tinha fisiologia. E outro, o fisiologista não tirava a gente de jogo.
A última palavra era do jogador. Então hoje o fisiologista falou, o cara torceu o pé na formiga. Era do médico e o jogador, não é, doutor? Mudou muito. O doutor entende bem. Pera aí, nós estamos falando de fisiologista. O fisiologista, ele vinha com a linha de raciocínio, ó. Eu, na minha volta ao São Paulo, fizeram o teste lá, assim, você viajou a noite toda, chegou, hoje à noite tem jogo da Libertadores. Você não pode ir. Eu falei, eu quero ir pelo menos pro jogo. Joguei 30 minutos. O fisiologista não falou do cansaço. Ganhamos de 2-1 na minha Posso fazer uma pergunta rápida aqui? Desculpa atrapalhar. Só uma pergunta rápida pra você, Cicinho. Sem gritaria, só sim ou não. Na época do Real Madrid Galáctico, que você lá esteve, tinha esse cargo de coordenador técnico? Um cara que tinha que fazer lá o toma lá da cá? Não. Edu, no time Cruzeiro campeão de tudo. Eu joguei lá? Tinha isso aí. O Sgarbi tá falando tinha. O Sgarbi fala que tem, sabe? Edu, só responde sim ou não. Tinha esse cara que fazia o toma lá da cá com os jogadores do time campeão do Cruzeiro de tudo? A comissão técnica hoje, você pode ver, antigamente era o auxiliar, o treinador. Só responde minha pergunta. Tinha esse cargo no Cruzeiro? Não tinha. Ronaldo, você campeão de tudo no Corinthians, ídolo. Tinha esse cargo, toma lá da cá no Corinthians campeão? Não tinha, Ronaldo. Para de mentir. Para de mentir, Ronaldo. Não tinha. A questão é, conhecendo o Rafinha. Zezinho Mansur. Conhecendo um pouco do Rafinha, hein, Ronaldo? Conhecendo um pouco do Rafinha. É uma posição, eu falo porque eu não me vejo numa posição como essa, porque qual autoridade que ele tem? Não tem autoridade para escalar. Autoridade o quê? Para chamar a atenção do jogador? Então, assim, eu acho muito pouco para a grandeza do Rafinha. O Rafinha, ele provavelmente ele vai ser o cara o quê? Vai ligar pro jogador e vai falar assim, irmão, pô, pode vir pro São Paulo, nós vamos melhorar. Aí eu concordo. Mas, assim, ele não vai escalar time. É questão de salário. Você ser esse porta-voz. Vamos ouvir a opinião também do Everton Guimarães. Uma opinião diferente, quem vê de fora, aquela coisa toda. E aí, Everton, para você essa figura hoje, ela é essencial? Ela pode ser descartada? Ou cada clube tem que ter autonomia para achar se vale a pena ou não? Renata, ontem eu falei aqui do Dom Sebastião, né? Então, nós estamos falando, vou repetir o que eu disse ontem, de tratar o Rafinha como Dom Sebastião. O sebastianismo é isso aí, ele volta para salvar. Isso está me cheirando uma outra coisa. Eu queria até que, se fosse possível, sem querer abusar da turma da técnica, que colocasse os Trilcas aqui, ou o Trilcas, ao meu lado, porque eu preciso fazer uma reflexão, mas eu preciso da face de cada um deles aqui ao lado, porque a minha reflexão, eu acho que ela vai fazer sentido, modestamente falando, não tenho pretensão de ter razão, não, mas tem uma coisa que está me cheirando e eu gostaria de falar com vocês. Diga lá, carteiro novo. Vocês não acham, sinceramente, que o São Paulo está caminhando para fazer com o Rafinha o que o Flamengo fez com o Felipe Luiz? Vocês não acham que o Rafinha está indo, daqui a pouco uma licença aqui para dar autorização, aí começa substituindo o treinador, daqui a pouco faz o curso, se prepara para o Rafinha ser técnico do São Paulo? Vocês não pararam em momento algum para pensar que por trás de todo esse movimento e de todo esse alarde e de todo esse foco na notícia da chegada do Rafinha está o início do processo de formação de um futuro treinador do São Paulo? Vou responder. Não. Por quê? Porque o Felipe Luiz, ele foi técnico do Sub-17, ele foi técnico do Sub-20 e ele pegou o time principal do Flamengo. Ele se preparou como técnico. E todo mundo que começa como dirigente não deve retornar à categoria de técnico. A menos tem que avisar isso pro Wagner Mancini, então. Então, o Wagner Mancini está errado. Eu adoro o Wagner Mancini, mas não dá para ficar. O Paulo Autuori fez isso. Sou treinador, tem que avisar sou supervisor. Isso pro Filipão. O Felipão está no fim de carreira, ele já fez tudo que ele tinha que fazer. O Abel fez também. Ele declinou da carreira de técnico para ser ali um observador, um conselheiro, que eu acho extremamente válido. Agora, o jovem Rafinha ou ele vai fazer as gestões para poder ter qualidade, ou ele vai ser treinador e vai fazer os cursos. Eu fico imaginando, imagina o treinador tá ali, aí você tem o Rafinha, o cara tá estudando lá para ser treinador, vai falar, meu irmão, dá licença daqui, você vai me derrubar. Então não é assim, eu já... Tem recadinho, seguimos no YouTube, por isso que eu falo, fica na internet, na TV, nas duas pontas, porque a gente vai falar também do Alisson, que foi pro Corinthians e voltou pro São Paulo. O bicho vai pegar. Quero falar do Alisson, que foi pro Corinthians, aí acabou voltando, não recebeu R$1 milhão à vista, São Paulo, o Corinthians não pagou e aí não teve negociação.
É esse o problema apenas? Tem alguma coisa a mais? Questão médica? Ronaldão, explica porque tá mal explicado. Então, o Corinthians avaliou esse bebido, né? Esse bebido foi até lá. O Dorival deixou o Corinthians avaliar. Então, aí ele pegou a marginal e já queria pagar pedágio. Os caras, como assim? Tá cobrando até pedágio? Não tem pedágio na marginal. Então, quando ele chegou lá... Queria pagar pedágio na marginal. Então, você já comprou um apartamento sem ver assim na vida? Não, eu nem... Tem que ver, né? Então, tem coisa na vida que... Eu não me dou o direito. Você não tem que avaliar primeiro? Você vai lá e fala assim, não, isso aqui tá me feito pro bosta. Não, a primeira coisa que eu vejo é o saldo bancário. Senão você não paga. Porque até para fazer um financiamento, você tem que ter uma previsão de dinheiro a médio e longo prazo. Eu retei uma frase. Eu consigo te dar umas lições pequenas e bem básicas de finanças, só isso. Sem ver o foco, então a localização não te interessa, pode ser... Não, a localização é um dos pontos principais. Não, para de ver. Eu posso falar pra ele assim, Ronaldo, eu vou falar na... Vem aqui, que você tá aqui, É assim, ó. Existe a burrice. Errar é humano. Você não concorda? Escreve aqui, escreve. Agora, insistir no erro. Escreve pra você, na minha opinião, é burrice. Duas vezes, escreve. É burrice. E aí o Corinthians não pagou. Ranieri. O Corinthians não pagou. Não, mas você não tem nada a ver com isso. O Corinthians não pagou Alex Santana. O Corinthians não pagou Félix Torres. O que o São Paulo fez? Mas você não tem nada a ver com isso. Pague à vista. Pague à vista sem calote. O Corinthians não ia pagar, ia dar calote em nós. O São Paulo não paga o salário do Alisson. Tá bom, mas se é da calote. Se é da calote no São Paulo. O São Paulo falou, não, mas à então, vista. Vamos elogiar o Corinthians. Gente, Agiu com honestidade. Não, pera, você tem dinheiro. Parabéns, Corinthians. É isso aí. Honestidade é uma coisa, agora ser burro é outra. Ele chegou lá e falou assim, no São Paulo não recebi. Vocês vão pagar o que ficaram me devendo lá? Ele falou, vai buscar lá. Não, foi assim, aqui você não vai receber também não. Então vou voltar Ronaldo, é assim, ó. Vai lá. Ronaldo, é assim, se você, vamos supor, você quer comprar esse caderninho na loja. Você quer comprar. O que você vai fazer pro dono da loja? Você vai pagar o dono da loja. Olha naquela câmera lá e fala isso pro Daniel Alves, pro Rogério Ceni, pro Dorival. O Dorival tá lá no Corinthians e não recebeu. Iam dar calote no São Paulo falou, não. Oscar, o Juvetiga tem uma mensagem pra você, fala aí. Não, quando... Fala pro Oscar, ele tá vendo. Se você quiser comprar essa buzina na loja... Tá, fala pro Oscar, Você vai pagar... O Cicinho falou que vai emprestar o dinheiro, pô. Não, tá aqui, ó. Ronaldo tá aqui, ó. Primeiro eu quero ver se essa buzina funciona lá. Não vai funcionar essa buzina lá. Já tiramos o Félix Torres e o Kaká tá... Agora vai trazer essa Altenhaca. Kaká tá lá ainda. Tá lá ainda. E o Corinthians paga metade do salário do Félix Torres. Já achei que ele tava lá no Inter. Você falou que ele tá lá. Não, deixa ele lá. Fala pro Rogério Ceni que tá lá na Baixada. Fala pro Olha como ele muda o assunto. Ele muda. Não, é o mesmo assunto. Aula de português, então. Vamos lá, repete comigo. Vocês não pagou. Repete comigo. Quer comprar? Tem que pagar. Tem que ver se precisa. Tem que pagar. Agora você e o Cicinho, vocês ficam falando em dinheiro. Então, resolva o caso. Mas quem queria dar calote era vocês. Quem queria dar calote era vocês. Eu tô elogiando o Corinthians. Como é que você vai dar calote em caloteiro? Não, conseguiu dar um nó na minha cabeça. Como é que você dá calote em caloteiro? Negociação entre dois caloteiros deu nisso aí. Mano do céu, o Ronaldo me deixou com dor de cabeça. Não é só você, né? O cara quer sair com a Maísa e não tem dinheiro pra comprar um lanche. Quieto, cara. A Maísa é do Corinthians, até onde eu saiba. Pô, só para esse negócio Calma. Cinta prévia à possível escalação do São Paulo, proposta por Hernan Crespo para esta noite no Morumbi, diante do atual campeão brasileiro, o todo-poderoso Flamengo, que vem de derrota para o Fluminense no final de semana, e o São Paulo também perdeu o clássico para o Palmeiras. Então, é a hora da reabilitação para os dois times. Por isso, o Crespo deve levar a campo Rafael no gol, Cédric ou Mike na direita. Qual que é melhor, hein? Rafinha. Rafinha? Mike. Eu tenho outro nome, Cicinho. Cicinho. Pronto, Cicinho. Bom. Não vou não, menina. Não vai não. Tá bom aqui, né? Você tá todo em forma, Cicinho. Bom, Arboleda e Alan Franco na zaga. Enzo Dias deve ser o titular na lateral esquerda. No meio-campo, esse trio com Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio. Lucas Moura retornando ao time. E na frente, Luciano, Tapia ou Caleri. Caleri e Luciano, o torcedor gosta, hein? Boa. Vamos pro Flamengo, então? Só pra gente não perder o clima. O que te espera domingo? Então vai que dá uma desanimada quando você vê isso, né? Coitados. Deixa...
sorte do São Paulo é que aquele nome, Lucas Paquetá, ainda não apareceu aqui, hein? Mas no domingo, quem sabe, Ronaldo? Mas domingo é domingo, Ribeira. Pede cachimbo. Uma das referências do nosso Marco Aurélio Cunha, amigo de Marco Aurélio Cunha, Felipe Luiz, estará hoje comandando o Flamengo com Rossi, provavelmente, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro na esquerda, no meio-campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Voltando, louco para fazer gols, usar a bola parada, ir para a área, enfim. Plata de um lado, Carrascal ou Samuel Lino, e aí ou Pedro ou Bruno Henrique. O que é, Capela? Ou Capela? Sabe o que eu fico imaginando? O quê? Vai, Os jogadores agora, um abraço pra eles, os jogadores de São Paulo devem estar em concentração, assistindo ao programa. também estão vendo o programa. Pois é, mas os Flamengo estão aqui na manhã do gado, uma banheirinha, comendo azeitona, tirando uma onda, né? Os do São Paulo, eles estão assim na televisão, ó, assim no YouTube, aqui, ó. Ó como eles estão, ó. Aí eles viram a escalação do Flamengo aqui, ó. Se eles pudessem, eles nem iriam ao Morumbi hoje. Só pela prévia do Flamengo. Só súmula e tchau. É isso, e vaza. Esse comportamento na qual você está falando é exatamente do cara que quer entrar em campo e vencer o jogo. O cara que não tá nem aí, ele fica lá comendo azeitoninha. Você pode ter certeza que os jogadores do Flamengo não estão São assim, Paulo não. ganha o jogo hoje? O São Paulo hoje inicia a crise no Flamengo. De riso. A crise de riso. Não, a crise com o seu de riso no Flamengo. O seu posicionamento aqui e depois querendo estar do lado dos jogadores lá comemorando. Lá com o Rafinha levantando a taça da Copa do Brasil, você tava do mesmo jeito. E o São Paulo foi e ganhou a Copa do Brasil. Isso, e contra esse time do Flamengo. Crise no trio, cara! Crise no trio, cara! Então, não adianta vir comemorar depois, não. Não adianta vir fazer videozinho lá no Morumbi. Galera, porque aqui é São Paulo. Não é, não. Então confia nos caras, porque o Rafinha chegou, o Rafinha sabe como que é. Agora o Rafinha importa. Vai ficar quieto. O momento dele... Agora ele importa. Esse é o momento principal dele. Criticou pra caramba. Não, eu não critiquei a Rafinha. Separa aí, Estratégia do São Paulo hoje. Solta a música, Negrão. Segura na mão de Deus, porque é o que tem que fazer. A verdade é essa. Então vai. Aí o Cicinho fica com esse discurso, aí toma um ataque e amanhã quero ver a cara de tonto também. Se tomar ataque... Tem que ter humildade, fechar a casinha. Fecha a casinha. Mas se tomar ataque do Flamengo... Eu vou acionar Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio tá só olhando. Doutor, é sério, doutor, eu também tô assustada, doutor. Cada jogo é um jogo. Ninguém ganha na véspera. Ninguém ganha na véspera. Fralda cheia. É mais difícil pro São Paulo? Claro que é. Mas é impossível? Claro que não. Até acho que o Luiz Araújo devia começar jogando esse jogo pelo Flamengo. Não, foi muito mal os caras, não, mas tá bom também, eu acho. Mas, enfim, o São Paulo tem time pra... Eu queria colocar o Caleri, óbvio. O Crespo, pelo amor de Deus, Caleri, São Paulo tem time pra quê, doutor? Nada contra o Tapia, mas é time que quer ganhar, sai grande. São Paulo tem time pra quê, doutor? Desembucha, solta. Tem time pra empatar ou ganhar do Flamengo. Claro que tem. Cada jogo é um jogo, não tem essa história. Se o futebol fosse assim, não tinha graça. A graça é ver um time que não é favorito vencer o favorito. Eu acho que o São Paulo pode ganhar sim. Também acho. Vou lá torcer. Vou mandar o senhor no vestiário hoje lá também. Pra dar uma animada na turma. Edu, capitão, qual seria o seu discurso hoje se você fosse o capitão do São Paulo contra o Flamengo? Eu ia chamar o Cicinho assim com o pastor, vamos orar, porque... Vamos aqui. Não, brincadeira à parte aqui, ó. É um momento realmente que o jogador pegar um jogo grande como esse, né? Não é porque o time do Flamengo é um excelente time, jogadores de seleção. Melhor do Brasil. Melhor do Brasil. América do Sul. Um dos melhores do Brasil. Um dos. É pegar e jogar. Ali é 11 contra 11 dentro do campo. Não tem essa não de ser melhor ou não. Ali valendo 3 pontos, o jogador tem que colocar e honrar a camisa onde está. Teve time que não chutou uma bola no gol contra o Flamengo em final de Libertadores. Mas tava na final, irmão. Tava na final lá na Libertadores. Agora, Edu, gostei do discurso. Essa crise sua aí não, que tá aí, ó. Gostei do discurso. Eu que não sou São Paulino, eu ainda acredito em você que dessa... Eu acredito. O Cicinho tá certo. Você é modinha. Você só vai na... É modinha. Eu acredito. Você tem que abraçar mas o Cicinho, a gente já tá lascado. Aí o Cicinho fala que a gente vai colocar crise no Flamengo, o cara quer lascar tudo. Mas se ganhar do Flamengo vai ser não. Se o São Paulo perder pro Flamengo é normal. Pela condição dos dois times, investimento e momento. E agora se o São Paulo ganhar? Você está sendo goleado no programa. Modinha! Realista!
Eu vou colocar uns paninhos quentes agora, viu? Tá acabando comigo aqui, ó. Que eu também tô ficando um pouco preocupada com o resto do Brasileirão. YouTube com Galo e Verdão. Venham. Freguês. Eu quero uma divisão de tarefas. Edu Dracena de um lado e Everton Guimarães de outro. E eu diria que essa é a divisão real do programa, verdadeira. É. Um lado Galo, o outro Palmeiras. Dois chorões. Cadê ele? Vai, Everton, você começa, é o mandante. Renata, então vamos lá, vamos começar a dizer que no final de semana, por exemplo, antes do jogo, a gente colocava o Cruzeiro como favorito e o Atlético surpreendeu e fez um grandíssimo jogo, mas foi soberbo contra o Cruzeiro. Soberbo. E o Cruzeiro muito bem ainda, né, com aquela base do ano passado e tal, não teve grandes processos de remontagens, muita mudança de ideia do Tite em relação ao Jardim e tal, mas o Atlético surpreendeu, fez um grande jogo, ganhou confiança para pegar um Palmeiras que, sinceramente, favorito a qualquer coisa que for disputar. Dito isso, 2-1 Atlético e amanhã o Edu estará triste aqui no programa. Eu sinto muito em afirmar que amanhã estará triste no programa, mas vai ter tempo para se reabilitar, Edu. Ô, irmão, eu vou falar com você, eu vejo o medo, sabe? A angústia nos seus olhos, meu irmão. Porque eu sei como que é tá aí desse lado. Entendeu? E o Galo de jeito nenhum. tá virando freguês do Palmeiras ultimamente. Tá o Palmeiras ainda não perdeu Du. no estádio do Galo ainda. Então você já vê a expectativa que você já criou desse jogo. Então o que a gente espera, principalmente agora, é a dupla Flaco e Vitor Roque estreando no ano, fazendo um belo jogo. O Abel já sabe o que tem que fazer, os jogadores estão ali dentro a do madeira campo. neles aqui hoje, você vai ver Carlos só. Miguel no gol e outra. O Atlético não amassou o Cruzeiro não, viu? No primeiro tempo, o Cruzeiro deitou no Atlético. No segundo tempo, acabou as falhas ali. Senhor. Agora, aguardem, hein? Senhor, aguarde. não é uma realidade. Ô, Ronaldo, domingo tem a Supercopa do Brasil, né? Tem. O São Paulo também amassou o Palmeiras no primeiro tempo. É o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileiro. Aí esse daí é o jogo dos vices, né? Vice da Libertadores contra a vice da Sul. Não, pelo menos era vice. Os dois times tá no impeachment de presidente. Não tem dinheiro pra contratar, não tem nada, gente. Não é assim, tem que cair atirando. Olha o patamar que o Palmeiras tá e o São Paulo. Os caras estão quase esquecendo do São Paulo, o Scar vai lembrar eles. É igual o Marco Aurélio, tá quase indo por água abaixo. Ele ajudando o Felipe Luiz na escalação. Aí vai dar pra acabar, né? Doutor Marco Aurélio Cunha, não tá fácil para ninguém. Doutor! É que o Luiz Araújo é made in Cotia, por isso que eu falo. Não, mas o Luiz Araújo não foi bem lembrar. do Fluminense, viu? Não. Mas enfim, cada jogo como o senhor... Eu aprendi com o doutor Marco Aurélio Cunha, Capelani. Cada jogo é um jogo, a gente não leva o hoje para o amanhã. Claro. E pra você, Capela, tem favorito entre Galo e Palmeiras? Ah, cara, bom, o galoteiro tem o maior respeito do mundo, mas realmente não aguento Palmeiras, né? Não aguento Palmeiras, esquece. Palmeiras não vive aquele futebol Por que você tem viscoso. tanta inveja de Abel Ferreira? Não, olha, eu vou falar pra você, eu ovulo quando eu vejo Abel Ferreira, entendeu? Mas realmente eu trabalho nesse primeiro momento dos melhores. Isso aí não ouvi isso. O que é, Abel? Essa boca cortou. Há muita gente que gosta de ter o Abel na boca. Isso, gente! Esse programa... Eu tô falando que Brasileirão em janeiro, não sei se é uma boa ideia, viu, gente? Tem que cortar o microfone de uns 5 aqui, pelo amor de Deus. Tá estranho, viu? O que você tem a falar, Ronald? Não, é sobre Galo e Palmeiras. Nem me meto que isso aí Não, é Galo e Palmeiras. Galo e Palmeiras. Galoteiro do lado e do outro lado vice. Sem avião, foram de ônibus pra lá, vai ser um jogo difícil. 2 aviões. Porque a mamãe Lele prestou um avião pro Bragantino. Nossa, o Bragantino também, hein? Bragantino tem O Bragantino também, hein? Não levou o Rodriguinho de São Paulo? O Bragantino tem dinheiro, o Palmeiras não tem. Não, Quem tem dinheiro é a mamãe. Ai, obrigada, Bragantino. Lembrei agora do Bragantino. Quem tem é o Corinthians, tem dinheiro. Última rodada. Ei, voltamos. Ai, que bom. Os caras fizeram até gol pra ajudar os ônibus. E aí? Fizeram... Ai, aquele leve piruzinho na barriga. Já foi, viu? Já passou. Hoje é dia, hein? Hoje começa o Brasileirão. É jogão rolando em todo o Brasil. É clássico pipocando a toda hora. E pra já começar daquele jeito, tem jogão logo de cara, São Paulo e Flamengo. E pra você entrar nesse Brasileirão sem susto, sem frio na barriga, logo na primeira rodada, a Novibet preparou algo especial. O aposta sem risco. Funciona assim, ó. Primeiro passo,
Antes de apostar, você precisa clicar no botão Participe Aqui. Depois, você faz uma aposta simples de R$50 no jogo selecionado da Aposta Sem Risco. E hoje, o jogo foco é esse aí. São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão. Aí vem a parte boa. Se você errar o seu palpite, você recebe até R$25 em aposta grátis de volta. Ou seja, você palpita, o jogo começa e se não der certo, tem segunda chance depois para continuar se divertindo. Só fica atento a um detalhe importante. Você pode escolher apenas um dos jogos. Qual você vai escolher? Tudo isso dentro da Novibet, plataforma segura, regulamentada, com super odds, pagamento antecipado e criador de apostas turbinado. Então, aponte o celular para o QR Code da tela ou acesse novibet.bet.br e já comece o Brasileirão do jeito certo. Vai de Novibet. E aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Corinthians e Bahia é o próximo tema. Vai, Ronaldão. Por que o Corinthians é favorito nesse jogo? Diga. Porque o Corinthians, sempre que ele entra em campo... Na Vila. Na Vila, né? Na Vila. Conseguiu, e quase conseguiu um empate com o Santos, jogando na casa do Santos, que ao Santos Quase. Da Vila. É porque o juiz atrapalhou, né? Ah, foi. A vitória era do Corinthians. E nós estamos numa final no domingo, não sei se vocês estão sabendo. Os melhores aí vão disputar um jogo no domingo. Então, Vai poupar? o que nós Vai temos? poupar hoje? Não, poupar não, nós temos que colocar o Memphis. Eu quero ver o Memphis hoje. Eu quero ver o Memphis hoje contra o time do Rogério Ceni, o Bahia. O Bahia tá muito bem. Primeira vez que está na final da Supercopa, né? O Bahia... Hã? Primeira vez que está na final da Supercopa, né? Não, primeira vez não, porque eu já ganhei. Eu já ganhei, eu estive em campo também, junto com os meus companheiros. Já ganhamos uma, e sabe de quem? Do Flamengo. Ganhamos uma do Flamengo, minha Renata, em 90. E eu vou dizer mais pra vocês, estou confiante. É legal isso, eu acho maravilhoso, de verdade mesmo, gente. E essa conversinha, um jogo só, não vale nada. Claro que vale, vale. Foi o Crespo que falou isso aí, o Crespo falou um jogo só, mas não tem nada a ver. Mas o que tem a ver nesse jogo agora com o Rogério Ceni do outro lado? Rogério Ceni, um abraço a você, menino. São Paulo vai te pagar um dia. Mas, e fora isso, o que tem a ver esse jogo de hoje, de importante? Pro ano do Corinthians. Pro ano? Pro ano do Corinthians. Porque é o começo? Você viu o Rambo já na cidade? Não, o Rambo de novo. Era o Rambo. Ai, gente, o que tem o Rambo? Tá, não, vamos lá. O Cobra, então, Cobra. O Cobra. Você não é um protetor. O quê? É outro cara Nos vê na cidade? Quando ele tá na cidade, ele é calmo. E ele conversa com o xerife. E quando ele tá na praia? Quando ele tá na praia, ele toma sol. Agora, no mato, ele é perigoso. Você tá emocionado? Não tô entendendo nada. Gente, é sério. É porque nós estamos no mar agora. É emoção, O que eu quis dizer é que nós estamos no mar. Então, Hoje o no mito mar... ganha, Não, é que a emoção, assim, o Ronaldo fica segurando ele ver o pai dele, né? Porque o Rogério é pai do Corinthians, a gente sabe disso. Historicamente é pai do Corinthians, como treinador também. Você tá com receio quanto ao mito, de novo? Não, lembrando que muitas coisas importantes estão acontecendo. E nesse exato momento, as meninas do Corinthians estão na final também. As bravas. E é mundial, hein? Isso. Gol de camisa 9. O lembrete. Mundial, de verdade. As meninas estão lá. Essas meninas, elas fazem a diferença. A diferença é essa. Então, o Corinthians é isso. É discordância daqui, dali. E o que é 1 milhão para quem não tem um tostão, que é o caso do São Paulo? Eles estão querendo esse 1 milhão, vocês vão pagar quem? Você tá Quem dizendo que vocês o São vão Paulo pagar? tem uma dívida maior que a do Corinthians? Não, então o São Paulo tá falando desse 1 milhão com esse menino. Vocês vão pagar quem lá? O Corinthians O Oscar, são 61 milhões. Aí dá fica faltando 60. Tá certo. Se ganhar a Supercopa, dá pra fazer um consignado e trazer o Alisson. Isso. Não, nós isso aí nós não queremos. Já Vocês mostrou sabem que quando se aproxima o final do programa é o momento... Vamos começar com Galo e Palmeiras. Vai, Rona. 0x0, jogo xoxo. Marco. 1x0 Galo. Capelanes. Porco 2x1. Sgarbi. 1x1. Cicinho. 2x0 Galo. Edu. 3x1 Palmeiras. 2x0 pro Palmeiras. Olha. Vamos então agora para Corinthians e Bahia. Você quer um Inter e Furacão? 2x0 Bahia. Cicinho. 1x0 Bahia. Sgarbi. Vitória do pai, Mito. 2x1. Capelanes. 1x1. 2x1 Bahia.
Eu vou de 2-1 Corinthians. Esse é meu medo. O dele estava tudo bem. Agora você... Porque você respeita os meus palpites. Não, eu fico com medo, porque você é um pé gelado, sem o Rafael. Meu Deus do céu. Corinthians... Então, quer que eu mude? Quer que eu fale 2-1 Bahia? Não, vai de empate. É 2-1 Corinthians. Aí, precisa dar um azar. 2-0, 2 gols do Yuri. Passe, sabe de quem? Memphis Depay. E agora, o grande jogo da rodada. Inter e Furacão. São Paulo e Flamengo. Começo com você, Ronaldão. Flamengo, 5-0 no Flamengo. O Flamengo vai ganhar de 5 hoje. Como 5-0 no Flamengo? O Flamengo, 5 Flamengo hoje. 5-1. Hoje, 5-1. Então vamos lá, Edu. Caramba, meteu 5. Rascaeta vai jogar? Vai. Jorginho? Vai. Também. 3-0 Flamengo. Capela. Vou torcer pro São Paulo. 4-1 Flamengo. 2-0 pro Flamengo. Cicinho. 2-1 São Paulo. E aí, Sgarbi? Tchau, 2-1 São Paulo. 1-0 pro São Paulo. 1-0. Vai também. Marcos, você vai levantar ou vai ficar? 2-0 São Paulo. 2-0. Já fizeram as bases, que legal, hein? Furacão 3-0. Furacão 3-0.